Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 251. Outro item de grau azul. Mesmo que ele ainda fosse capaz de evitar facilmente as pedras que estavam sendo atiradas contra ele, o aumento da velocidade e do número de pedras estava começando a tornar tudo mais difícil para ele. No final, mesmo que conseguisse evitá-los usando seus reflexos e calculando a direção em que as pedras atingiriam seu corpo, no nível seguinte, com a agilidade que agora tinha, seu corpo não conseguiria encontrar velocidade suficiente para evitá-los. Então ele teve que resolver esse problema de velocidade com sua próxima técnica. Claro, Raidon disse. Realmente. Mel começou a se preocupar com a possibilidade de seu desejo não ser atendido quando ela não recebesse uma resposta dele por algum tempo. No entanto, ela de repente soltou um grito de alegria ao ouvir a resposta dele. No entanto, vou precisar de sua adaga emprestada. Raidon falou novamente. Ah, sim, claro. Mel exclamou exultante enquanto ela freneticamente alcançava seu armazenamento dimensional na tentativa de recuperar sua adaga. Mas, senhorita Dion? Porém, quando percebeu que ainda não tinha controle sobre seu corpo, ela falou em tom tenso. Mel estava prestes a gritar mais uma vez, perguntando-se por que Dion ainda estava restringindo seus movimentos em um momento tão importante. Mas a cena seguinte que se desenrolou diante dela a fez conter as palavras. O que é isso? Raidon comentou enquanto observava uma nuvem repentina de fumaça preta voar em sua direção e chegar na sua frente. Essa fumaça negra parou na frente de Raidon, ignorando as pedras que ainda voavam ao redor, e de repente começou a se transformar em uma adaga negra como breu. Que diabos? É legal. Os olhos de Raidon se arregalaram de admiração ao ver a adaga diante dele. Seu design único cativou, apresentando um cabo preto perfeitamente fundido com uma lâmina da mesma cor. O fascínio misterioso que emanava da arma o seduziu e, sem hesitação, ele estendeu a mão e rapidamente agarrou a adaga, sentindo seu peso e equilíbrio em suas mãos. E não muito depois disso, a voz de Kael pôde ser ouvida reverberando por toda a sala de treinamento. Quero mostrar nosso apreço pela técnica que você nos mostrou ao lhe dar este presente. As sobrancelhas de Raidon se ergueram de surpresa enquanto ele examinava a adaga em sua mão. Um presente? Então, além disso, ainda há outro item de grau azul que você me deve, comentou ele, notando o grau da adaga. Sim. Não se preocupe, prometo em nome da família Demujin que de agora em diante, você nunca mais será maltratado nessa família. Embora Kael não estivesse em lugar nenhum, o tom solene de sua voz continuou a reverberar por toda a sala de treinamento. Esse cara bateu a cabeça em algum lugar ou algo assim? Quando Raidon viu sua atitude, não pôde deixar de se perguntar. O indivíduo que parecia sofrer mesmo quando havia prometido a Raidon apenas um item de grau azul há algum tempo, agora estava lhe dando outro item de grau azul do nada, embora Raidon não tenha pedido isso a si mesmo. O que Raidon fez foi simplesmente explicar as falhas na técnica que eles estavam usando e então mostrar-lhes a técnica correta. Isso nem foi grande coisa para ele porque ele nem sequer lhes ensinou a técnica. Bem, seja qual for o motivo. Raidon deu um sorriso enquanto examinava seu novo item e murmurava para si mesmo. Agora que fui compensado por esta tarefa insignificante, deveria levar as coisas um pouco mais a sério. Mas primeiro, devo afirmar que esta não é uma técnica de movimento, e é por isso que você a tem usado incorretamente o tempo todo. Raidon disse enquanto se preparava para usar a técnica. Não é uma técnica de movimento? O que diabos estávamos aprendendo e ensinando todo esse tempo? E por que ele tem tanto conhecimento sobre isso? Arden disse enquanto olhava para Kael que não estava por perto há algum tempo, mas de repente veio dar a Raidon um item de grau azul e começou a observá-lo sem dizer nada. Kael, onde está o chefe da família? Depois de perceber que Kael estava mantendo seu silêncio e sentia algo errado, Thalia o questionou. A partida de meu pai acaba de terminar e atualmente ele está descansando em seu quarto. Explicarei tudo mais tarde, então não se preocupem, assegurou-lhes Kael com tom sério. Ele continuou com o olhar fixo em Raidon. Por enquanto, tudo o que peço é que você simplesmente se concentre nele. Assim que perceberam o tom extremamente solene que Kael estava projetando, chegaram à conclusão de que deveriam parar de fazer perguntas sobre isso e, em vez disso, direcionar seu foco de volta para Raidon, que estava se preparando para usar a técnica. Esta técnica realmente tem potencial para ser classificada como uma técnica de ataque, disse Raidon. A cada segundo que passava, o sorriso anterior de Raidon se tornava menos perceptível, e os olhos cinzentos que antes eram brilhantes pareciam estar perdendo a luz e ficando mais escuros. E o nome dessa técnica é... Gradualmente, todos os sinais de emoção desapareceram de seu semblante, deixando seu rosto desprovido de qualquer expressão. Seus olhos cinzentos pareciam possuir um magnetismo estranho, como se fossem dois buracos negros, atraindo a luz circundante. Isto é incrível. Mel não pôde deixar de ficar maravilhada ao testemunhar essa notável transformação diante de seus olhos. Mel e Galen experimentaram uma sensação avassaladora de vulnerabilidade quando foram confrontados por aqueles dois olhos sem emoção. Era como se seus segredos mais profundos e sombrios fossem expostos diante daqueles orbes penetrantes. Naquele momento, o peso dos seus fardos ocultos tornou-se palpável à medida que as máscaras que usavam desmoronavam diante do olhar implacável. Todos prenderam a respiração enquanto esperavam com a respiração suspensa, sua curiosidade e atenção totalmente despertadas por Raidon. A atenção de todos estava voltada para ele enquanto esperavam que ele revelasse o nome dessa técnica transcendente que os cativou. E então, finalmente, Raidon disse: Foco divino. Aparentemente, este foi apenas mais um nome que ele inventou no calor do momento.
Capítulo 252. Combinando técnicas. Na verdade, Godlic Falcons não foi algo que Raidon inventou na hora. Foi um termo que se originou em seu mundo anterior, cunhado por milhões de pessoas que testemunharam sua concentração inabalável e excepcional habilidade de combate enquanto matava sozinho poderosos chefes mundiais. O termo tornou-se amplamente utilizado para descrever a extraordinária capacidade de Raidon de manter um nível de foco incomparável durante batalhas intensas. Havia muitos chefes de jogo no mundo anterior de Raidon que eram considerados impossíveis de matar sozinho. No entanto, de vez em quando, alguns jogadores profissionais apareciam e conseguiam matar esses chefes sozinhos, exibindo habilidades sobre-humanas. E quando se tratava desses jogadores profissionais, Raidon era sem sombra de dúvida o mais conhecido e famoso por possuir esses talentos sobre-humanos. E essa técnica que milhões de pessoas chamam de foco divino foi sem dúvida a mais conhecida de Raidon. O instinto do jogador é inegavelmente um talento que todo jogador profissional possui e é o que lhes permite navegar pelos ataques imprevisíveis e implacáveis dos chefes durante batalhas intensas. No entanto, existem certas situações em que os ataques do chefe são muito rápidos ou possuem habilidades de área de efeito que tornam a evasão impossível, independentemente das habilidades instintivas do jogador. Na mesma linha, à medida que o nível de dificuldade aumenta, a taxa com que as pedras são atiradas em Raidon aumentará, eventualmente chegando a um ponto em que sua velocidade não será mais capaz de acompanhá-la. Dado que era impossível evitar estes ataques em qualquer circunstância, era necessário implementar uma estratégia alternativa para nos defendermos contra eles. E esta foi a estratégia que os jogadores profissionais usaram. Se você está ciente de que o próximo ataque será aquele que você não conseguirá evitar, você deve simplesmente interrompê-lo e impedir que aconteça. E foi aqui que o Godlic Falcons, ou a técnica conhecida pelo seu nome alternativo, Disturbis Turdurdes, entrou em ação. Ele chegou ao 8º nível de dificuldade, disse Galen, olhando para a tela. Agora, a velocidade e a quantidade de pedras nesse nível eram, sem dúvida, demais para alguém com apenas um atributo de agilidade evitar. Está chegando. Na sala acima, Kael murmurou. Este nível estava agora ainda além do que era possível para uma técnica de alto nível passar, e ele se perguntou como Raidon lidaria com esse nível. E assim que todos viram o rápido movimento da adaga de Raidon, todos congelaram em estado de choque. Zephyr murmurou, isso é possível? Depois de atingir o nível 8, a primeira pedra ainda estava se formando no ar, mas a adaga preta de Raidon de alguma forma, com um movimento de facada perfeitamente sincronizado, impediu completamente a formação da pedra, fazendo com que ela desaparecesse antes mesmo de ter a chance de tomar forma. Então, assim como antes, ele usou um movimento de adaga para eliminar a segunda pedra antes mesmo que ela tivesse a chance de se formar. E terceiro, quarto, quinto, Raidon se movia com a adaga na mão com a graça de um dançarino, exibindo uma extraordinária flexibilidade e concentração. Num piscar de olhos, ele quebrou as pedras que se acumulavam em projéteis, evitando assim que fossem arremessadas em sua direção. Ele tomou a decisão de destruir as pedras antes que fossem atiradas, depois de perceber que não poderia mais fugir de sua velocidade crescente. Mas como ele está conseguindo isso? Este nível de concentração é absolutamente assustador, exclamou Elara em estado de choque. Ela ficou cativada, quase em estado de transe, ao observar os movimentos hipnotizantes de Raidon com a adaga. Enquanto todos na sala tentavam se imaginar na posição de Raidon, uma percepção coletiva surgiu sobre eles. Eles não conseguiam replicar o que ele estava realizando naquele momento. Embora fosse viável desviar pedras com a adaga como Mel havia demonstrado anteriormente, o conceito de antecipar sua formação e atingir seu ponto de origem preciso antes mesmo de se materializarem parecia totalmente impossível. Todos até este ponto acreditavam que era impossível porque tinham visto o chefe da família tentar fazer a mesma coisa para passar do nível 6 várias vezes no passado, e alguns deles até tentaram fazer isso sozinhos. Na maioria dos casos, quando usavam suas armas para fazer um movimento na tentativa de impedir a formação das pedras, só conseguiam fazê-lo por no máximo um segundo. Depois disso, a pedra continuou a se formar e foi atirada novamente em uma fração de segundo, independentemente do rompimento. Mas o que Raidon fez agora foi destruir completamente as pedras antes mesmo de serem formadas. Esta formação não era tão simples como parecia inicialmente, e é até algo que um detentor de itens de alto escalão pode usar para treinar suas técnicas, já que não deve haver falhas ou bugs nela. Raidon, por outro lado, teve alguma maneira de descobrir a fraqueza desta formação, como evidenciado pelo fato de que ele foi capaz de localizar o ponto focal das pedras antes de elas se formarem e destruí-las no momento exato. Eu vejo. Para conseguir isso, ele está combinando as técnicas. E acho que o fato de ele estar empregando uma técnica de adaga de alto nível também é algo que ele está fazendo propositalmente para tentar nos mostrar algo. Arden disse em um tom animado. Ficou evidente para todos os observadores que a atual técnica de adaga de Raidon também era de alto nível. A cada movimento que fazia, ele ajustava perfeitamente o punho da adaga para se adequar ao seu próximo ataque. Isso garantiu que ele fosse capaz de continuar seus ataques em cadeia de maneira fluida, sem qualquer indício de tensão ou constrangimento. Suas ações foram marcadas por um impressionante senso de naturalidade e destreza, pois ele trocava sem esforço a adaga de uma mão para outra durante seus movimentos. Na verdade, às vezes ele criava uma ilusão para os espectadores, parecendo como se empunhasse duas adagas idênticas em ambas as mãos, em vez de apenas uma arma. Arden continuou depois de alguns momentos para inspirar profundamente.
Para começar, ele identificou a falha em nossa técnica e demonstrou que ela é na verdade composta de duas técnicas distintas de alto nível. Com a ajuda da técnica do instinto do jogador, ele acompanha onde estão as pedras. Então, usando o foco divino para encontrar o ponto fraco da formação, ele localiza a área em que a mana está concentrada à medida que as pedras se formam. Por fim, usando a técnica da adaga, ele interrompe a coleta de mana no ângulo e momento ideais, destruindo as pedras antes que elas se formem. Capítulo 253 não é apenas uma combinação. Ele então disse animadamente enquanto se virava para encarar Kael. E ele está conseguindo isso empregando todas as técnicas com as quais estamos familiarizados. Você não acha que essa é a combinação perfeita para a nossa família de Mugen? Acredito que agora devemos a ele mais do que apenas 2 itens de qualidade azul. A pergunta de Arden ficou sem resposta, não por causa de objeções, mas sim porque todos compartilhavam de sua empolgação. Raidon havia mostrado a eles há algum tempo que sua técnica era falha, justamente quando todos pensavam que o tempo e o esforço que gastaram nessa técnica falha ao longo de todos esses anos foram desperdiçados, e agora ele estava apresentando uma combinação de técnicas completamente aperfeiçoada, adicionando uma técnica de adaga com a qual a família de Mugen estava familiarizada e na qual treinava há anos. Assim, Raidon ofereceu-lhes a solução perfeita. A única coisa que era exigida deles era dominar de forma independente essas duas técnicas de alto nível, que foram usadas para criar sua técnica falha, e então adicionar a técnica da adaga em cima dela. E o mais importante, porque já tinham passado anos aprendendo os fundamentos destas técnicas, não seria muito difícil para eles dominá-las e combiná-las, pois já tinham uma base sólida para construir, tornando o processo de integração destas técnicas muito mais suave. Tudo que você mencionou é realmente exato. No entanto, há mais do que isso. Isto não é simplesmente uma questão de combinar 3 técnicas, respondeu Kael, sua voz carregando um tom de significado. Exatamente como eu tinha pensado. Ele acabou de criar outra técnica suprema, certo? Zephyr perguntou. Técnica suprema? Sim, faz todo sentido, Arden assentiu, sua expressão refletindo uma mistura de compreensão e aceitação. Essas 3 técnicas pareciam ser uma combinação tão perfeita que se ele não tivesse visto a criação desta técnica suprema com seus próprios olhos, não poderia dizer que Raidon está atualmente usando 3 técnicas diferentes. E o mais incrível é que essa técnica suprema é uma técnica que até nós podemos usar. E então acrescentou. Ele estava fazendo tudo ao seu alcance para esconder sua excitação no momento, mas todos podiam ver seu corpo trêmulo. Todos entenderam que uma técnica suprema tem um poder muito maior do que uma técnica de alto nível. Contudo, o verdadeiro desafio residia no facto de que técnicas supremas não podiam ser ensinadas ou transferidas para outros. Os indivíduos tiveram que compreender e dominar pessoalmente as complexidades da técnica por conta própria. No caso de Raidon, encontrar o ponto fraco da formação e evitar que as pedras fossem atiradas era o mesmo que atrapalhar os ataques dos chefes nas partidas que disputava. E ele havia conseguido essa técnica por meio de reflexos e instintos há muito desenvolvidos. E para a família de Mugen, eles já haviam aprendido essas técnicas, mesmo sendo falhas, desde muito jovens, e já haviam compreendido o básico e os fundamentos dessas 3 técnicas. Agora, tudo o que era exigido deles era melhorar seu domínio dessas 3 técnicas para o nível mais alto e então obter a técnica que Raidon havia mostrado a eles, que era do nível supremo. Era como uma técnica suprema feita sob medida para sua família. Na verdade, embora nem todos pudessem compreender facilmente a natureza e a essência da técnica, os indivíduos na sala já haviam provado seus talentos excepcionais ao se tornarem detentores de itens de rank C mesmo com uma técnica falha. Eles possuíam um certo nível de genialidade e com a orientação e instrução de Raidon, acreditavam que tinham o potencial para tornar sua técnica de nível supremo. Uma família onde todos os mais velhos possuem técnicas supremas. Ninguém neste mundo, tenho certeza, pode imaginar isso, mas só este jovem nos oferece isso. Serena murmurou. Kael, já vimos o suficiente. Vamos sair imediatamente para ver o papai. Tenho que aprender tudo o que há para saber sobre esse jovem ou vou enlouquecer. Depois de pronunciar as palavras apressadamente, Zephyr correu para a saída da sala. Espere, pai está descansando. Assim como Kael estava tentando detê-lo, Zephyr gritou com raiva. Esperar pelo quê? Kael, todos vocês estão escondendo algo muito importante de nós, e não esperarei mais para descobrir. Quem exatamente é esse jovem? Qual foi a razão pela qual você o expulsou da família e o deixou morrer anos atrás? Por que nosso pai foi tão inflexível em mantê-lo vivo? Isso? Thalia abriu a boca enquanto olhava nos olhos de Zephyr, que tinham um tom vermelho neles. No entanto, Zephyr a interrompeu novamente antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Não mais besteira. Nada mais pode ser explicado pela presença de um mestre de alto escalão atrás dele. Eu só preciso de uma explicação de como alguém com 20 dias ou menos como detentor de itens pode ser tão talentoso e experiente. Enquanto Zephyr gritava num ataque de raiva, a força de sua voz era tão forte que fez os móveis da sala tremerem. Zephyr parou de forma surpreendente enquanto gritava com raiva como um touro e depois se virou para Kael enquanto cerrava os dentes. Kael, eu não sou bobo, e nem acho que exista mais alguém neste mundo que possa criar e usar 2 técnicas supremas como se elas não fossem nada, muito menos que alguém como ele fosse seu filho. Se alguém dissesse que não é deste mundo, não seria mais uma surpresa. Kael ficou sem palavras por um breve momento enquanto olhava para ele depois de ouvir essas palavras, e então ele disse enquanto suspirava. Na verdade, ele não é meu filho. Eu sabia. Um indivíduo notável como ele não poderia ser seu filho biológico. Depois de ouvir uma das verdades vindo de sua boca, Zephyr finalmente pareceu ter recuperado a compostura, e ele disse isso enquanto dava uma palmada no rosto. Então, quem é sua verdadeira família? Então, quando ele estava prestes a fazer outra pergunta, ele ouviu as palavras de Dion.
E na verdade ele não é deste mundo. Com um leve sorriso no rosto, ela disse. Capítulo 254 Chamado do chefe da família, parte 1. Pare de brincar, Dion, estou falando sério. Zephyr franziu a testa, olhou para ela e continuou falando. Espere, não me diga. Ele é filho ilegítimo do imperador? Você sequestrou o filho ilegítimo do imperador, não foi? Merda, merda, merda. Agora está tudo claro. Você raptou o filho do imperador, sentiu remorso e escondeu sua existência de todos, temendo a ira do imperador. Então você o baniu da mansão da família e esperou que ele morresse na favela para apagar qualquer vestígio dele. Zephyr de repente começou a andar de um lado para o outro, com o rosto cheio de preocupação. Kael ficou sem palavras depois de testemunhar seus modos e ouvir suas palavras. Quando Zephyr percebeu seu silêncio, ele diminuiu abruptamente o ritmo e continuou murmurando para si mesmo, com uma expressão pensativa. Espere um momento, isso não faz sentido. Mesmo que ele seja filho do imperador, e mesmo que o imperador seja o detentor de itens mais forte deste mundo, duvido que ele conheça mais do que 4 técnicas de alto nível. O próprio imperador possui apenas uma técnica suprema conhecida publicamente. Além disso, por mais tolo que meu irmão possa ser, e apesar da situação problemática de nossa família, ele não seria tolo o suficiente para sequestrar seu filho. Nossa família. Zephyr, você está louco? Arden não pôde tolerar as palavras sem sentido que saíram da boca de Zephyr e interveio. Você honestamente acredita que um mero portador de item Rank C teria uma chance de sequestrar o filho de um Rank S? Um pensamento, ele teria morrido sem saber como. Finalmente alguém que fala com bom senso. Kael suspirou de alívio. No entanto, ele mal sabia que seu alívio momentâneo duraria pouco. Talvez ele seja filho do líder da organização comercial, especulou Arden, com confiança evidente em sua voz. Ouvi dizer que a organização comercial tem extensas conexões na dimensão superior, o que significa que eles provavelmente possuem mais técnicas de alto nível do que qualquer outra pessoa. É possível que o suposto mestre de Raidon também seja um detentor de itens de alto escalão da organização comercial. A dimensão superior era um reino que só poderia ser acessado através do uso de um item único e difícil de localizar. Serviu como um centro central para detentores de itens de diferentes mundos em todo o universo, principalmente para fins de comércio de itens e serviços. Dentro deste reino, uma pessoa poderia encontrar quase tudo o que desejasse, desde que tivesse ouro suficiente para pagar por isso. Isso incluía técnicas de alto nível. Como consequência disso, ele acreditava que a razão do extenso repertório de técnicas de Raidon poderia ser atribuída ao fato de ele ser afiliado à organização comercial, o que lhe permitiu adquirir essas técnicas da dimensão superior. Já basta. A paciência de Kael se esgotou já que não podia tolerar as contínuas especulações. É por isso que eu disse para você esperar que nosso pai desse a explicação. Essa conjectura interminável é inútil. A frustração de Kael era evidente em seu tom quando expressou seu descontentamento. Além disso, como Dion disse, ele não é deste mundo. Então pare de fazer suposições sobre sua família, acrescentou Kael. O espanto de Zephyr era palpável quando ele olhou para Dion, com os olhos arregalados de descrença. Que porra é essa? Achei que ela estava brincando, ele exclamou, incapaz de conter o choque. Kael perguntou enquanto massageava suas têmporas. Quando foi a última vez que você a viu brincando sobre alguma coisa? Olhando para o rosto de Dion, que estava inexpressivo exceto por um pequeno sorriso, Zephyr e Arden concluíram que era verdade. Eles nunca tinham visto aquele sorriso antes, e finalmente perceberam que alguém que parecia levar as coisas tão a sério não poderia estar brincando. Zephyr murmurou, mas sério, a ideia de que você sequestrou o filho de um Rank S faz mais sentido do que ele é de outro mundo. Ele já havia comentado que não ficaria surpreso se alegassem que ele era de outro mundo, mas isso foi apenas uma observação passageira, e agora ele acha difícil acreditar no que estão dizendo. Arden falou com uma expressão muito solene no rosto enquanto questionava, então, ele é um invasor? Seu corpo começou a emitir uma intenção assassina que de repente permeou toda a sala. Após a declaração de Arden, os outros também voltaram sua atenção para Kael com o mesmo nível de seriedade e intenção de matar, esperando sua resposta. Não, claro que não. Você o testemunhou crescendo neste mundo, e ele até despertou aqui. Como ele poderia ser um invasor? Por favor, vamos acabar com essas especulações infundadas antes que as coisas piorem ainda mais, Kael exclamou, sentindo a crescente tensão e hostilidade na sala. Na verdade, o desejo de matar que demonstravam era perfeitamente normal, porque eles conheciam bem o significado do termo invasor. Foi o apelido dado aos detentores de itens que usaram algum outro método para se infiltrar em outros mundos. Encontrar um invasor em seu mundo era uma ocorrência rara, mas as consequências foram graves. Apelava à unidade de todos os detentores de itens para erradicar rapidamente a ameaça, pois os invasores tinham um objetivo singular, mergulhar o mundo no caos e destruí-lo completamente. Além disso, outro mal-entendido e outro fato que acabei de saber é que ele não tem um mestre de alto escalão nem nada. Então ele despertou naturalmente neste mundo e não tinha ligação com ninguém. Para fazê-los se sentirem ainda mais à vontade, disse Kael. Apesar de saber de onde Raidon veio, ele ainda acreditava cegamente que havia um detentor de itens de alto escalão por trás dele, à luz dos eventos que haviam acontecido, e desejava trabalhar com Raidon pelo bem do futuro de sua família. No entanto, depois de falar com o chefe da família, ele finalmente foi esclarecido sobre os fatos e percebeu que o potencial e o conhecimento de Raidon haviam superado até mesmo sua imaginação mais selvagem. Eu ainda não entendo. Como uma criança humana atravessou mundos e chegou a este mundo se ele não é um invasor e nem mesmo era um detentor de itens quando veio a este mundo? Elara perguntou enquanto exibia uma expressão perplexa no rosto. Até agora, as palavras do Kael tinham causado mais confusão que esclarecimento. Capítulo 255 Chamado do chefe da família, parte 2.
Eu sei que parece impossível, e se eu não tivesse visto com meus próprios olhos há tantos anos, também não teria acreditado. Por isso, tudo que peço a você é que tenha um pouco mais paciência. Quando o chefe da família estiver pronto, ele ligará para você e explicará tudo sozinho. Querido, você disse que ele está descansando. Por que o chefe da família demora tanto para nos ligar? Thalia ponderou sobre essa questão depois de tomar consciência de algo. Kael suspirou, notando que este detalhe não tinha escapado à atenção de sua esposa. Depois da partida, ele está aproveitando para estabilizar seu poder. Ele está estabilizando seu poder? Para quê? Ele finalmente venceu a partida e avançou para o rank A? Arden pensou na única razão que lhe veio à mente e perguntou com grande entusiasmo. A família de Mugen já estava na base da hierarquia social entre as famílias governantes, e eles precisavam desesperadamente de uma posição elevada para ocupar esta posição o mais rápido possível e subir ainda mais. Foi uma grande alegria e alívio para ele que o líder da família pudesse finalmente alcançar uma posição elevada após muitos anos de trabalho árduo. Contudo, sua excitação e alegria foram completamente extintas pelas palavras subsequentes de Kael. Não, ele perdeu a partida. Por que ele precisa estabilizar seus poderes, então? Thalia reformulou sua pergunta conforme seu desconforto aumentava. Por quê? O comportamento de Kael mudou para a solenidade, e sua voz assumiu um ar de tristeza tingida de raiva. Outras famílias nos traíram, e durante a partida, o líder da nossa família, ele morreu. Sem chance. Quando Thalia percebeu que seus piores medos haviam se concretizado, ela gritou em agonia. Droga, eles simplesmente não podiam esperar mais e finalmente agiram, hein? Merda. Agora, não há mais nenhuma chance de meu pai alcançar uma posição elevada durante sua vida. Depois de ouvir a notícia, Zephyr disse enquanto socava a parede em frustração. Morrer durante uma partida não significava que um detentor de item iria realmente morrer, mas para um detentor de item rank B como líder da família morrer durante a partida era a pior coisa que poderia acontecer, e com essa morte, ele perdeu muitas coisas. E seu sonho de se tornar um alto escalão foi completamente destruído. O que vamos fazer agora? É apenas uma questão de tempo até perdermos tudo completamente neste momento. A voz de Seren estava cheia de tristeza quando ela disse isso. O fato de o chefe da família que trabalhou arduamente durante muitos anos ter perdido tudo de repente causou-lhe muita dor. Além disso, era apenas uma questão de tempo até que sua família perdesse o status de família governante, e com isso veio a perda de tudo em que haviam trabalhado até agora. De repente, Raidon não era mais o centro das atenções. Em vez disso, a atenção de todos estava voltada para a ansiosa consideração do que poderiam fazer para evitar que esta catástrofe se abatesse sobre a sua família. Enquanto todos pensavam sombriamente tristes, um suspiro profundo ecoou pela sala, tirando todos de seus devaneios. É muito desanimador ver todos em tal estado de desespero. Pai? Kael olhou para cima assim que ouviu a voz cansada falar. Embora o chefe da família não estivesse à vista e sua voz fosse a única coisa que podia ser ouvida na sala, todos os outros, com exceção de Kael, Arden e Zephyr, estavam ajoelhados para prestar seus respeitos. Reúna todos na sala subterrânea. Sim, pai. Kael inclinou a cabeça em reconhecimento da ordem. E não se esqueça de trazer meu neto com você. A voz pronunciou uma última vez, seu tom carregado de cansaço. Então, no instante, todos os ecos cessaram, como se a voz nunca tivesse existido. Kael ficou surpreso por uma fração de segundo pela outra ordem que foi dada. Depois disso, ele virou a cabeça e olhou para a figura de Raidon, que já havia atingido o nível 10 e continuava destruindo as pedras com o mesmo nível de desempenho. Sim, pai. Eu não posso acreditar nisso. Eu nem sabia que o nível de dificuldade máximo da formação era 10. Quando Galen percebeu que a formação havia parado completamente e que nenhuma nova pedra estava se formando, ele murmurou. É uma boa adaga, disse Raidon enquanto saía lentamente da formação, jogando a adaga no ar e pegando-a. Jovem mestre. Depois de guardar a adaga de grau azul em seu armazenamento dimensional para exame futuro, Raidon voltou sua atenção na direção da voz de Mel. Ah, obrigado. Raidon ficou surpreso ao notar Mel abaixando a cabeça e oferecendo-lhe respeitosamente uma toalha com as duas mãos. A restrição que Dion havia colocado em seus corpos já havia sido removida, mas eles estavam olhando fixamente para o desempenho de Raidon com toda a atenção até esse ponto, sem fazer barulho ou se mover um centímetro. Mel finalmente saiu do transe em que estava quando a formação parou completamente. Ela percebeu que havia recuperado o controle de seu corpo e assim que percebeu o suor escorrendo pela testa de Raidon, correu para pegar uma toalha. A razão de seu comportamento não foi pedir desculpas a Raidon por seu comportamento anterior ou fazê-lo perdoá-la. Foi um fenômeno natural que se desenvolveu puramente pelo incrível respeito que ela sentia naquele momento. Quando Mel ouviu Raidon agradecer e viu que ele aceitou a toalha, ela quis agradecer também, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Tudo o que ela pôde fazer foi levantar um pouco a cabeça e dar uma rápida olhada em seu rosto indiferente. Desapareceu qualquer traço de desprezo ou repulsa que pudesse ter permanecido em seus olhos antes. Em seu lugar, residia uma profunda reverência e respeito, uma reverência que superava sua consideração por outros jovens mestres ou até mesmo por idosos estimados, talvez até superando sua reverência pelo chefe da família. Capítulo 256 Habilidade Inata, Parte 1. Cê primo? Galen gritou enquanto se aproximava hesitantemente. Tanto sua expressão facial quanto seu tom de voz sugeriam que ele estava sem palavras sobre como se dirigir a ele. Sim. Raidon, observando que ele estava agindo de forma estranha, deu sua resposta. Parece que exagerei um pouco de novo, ele riu consigo mesmo, refletindo sobre a situação. Foi uma reminiscência do que aconteceu anteriormente com os mais velhos na sala de reuniões. Ao testemunhar sua técnica e refletir sobre si mesmo, ele chegou a uma conclusão.
Na verdade, era estranho como alguém que até então era considerado deficiente e mentalmente instável pudesse adquirir talento e conhecimento tão notáveis em tão pouco tempo. Na verdade, ele não entendia completamente porque uma família com uma história tão longa tinha uma técnica tão pobre e, além disso, porque as técnicas que ele aprendeu e desenvolveu nos jogos de seu mundo anterior eram muito mais avançadas do que deles. Porém, havia uma verdade. Ele sabia que agora era considerado um gênio e uma anomalia aos olhos de todos. Ele também estava ciente de que depois de demonstrar suas habilidades em tal grau, sua história de possuir um mestre de alto escalão que ele havia usado em algum momento no passado seria, no devido tempo, exposta. Ah, bem, eu não me importo. De qualquer forma, não sou o tipo de pessoa que consegue fingir ser fraco para enganar outras pessoas. Raidon não poderia ter se importado menos com as consequências. Ele faria qualquer coisa para conseguir o que desejava, mas devido ao fato de ser tipicamente uma pessoa impaciente, seria uma tarefa muito desafiadora para ele atingir seu objetivo, ocultando seu poder e identidade por um valor considerável de tempo. Como ele sempre foi franco e seguro de si mesmo em suas próprias capacidades, nunca foi divertido para ele submeter-se à vontade dos outros, fingindo ser fraco e sem talento. Além disso, se ele não iria exercitar suas habilidades e poderes, então qual era o sentido de ele tê-los em primeiro lugar? Heróis e vilões são os únicos que escondem suas habilidades até o momento certo, construindo pacientemente seu poder nas sombras para que possam eventualmente usá-lo para atingir seus objetivos. Raidon, por outro lado, não se considerava herói ou vilão, e a única coisa que queria deste mundo era ter experiências mais emocionantes. No mínimo, é muito mais agradável assim. Ele pensou isso enquanto observava as expressões peculiares e divertidas nos rostos de Mel e Galen. Galen lançou um olhar estranho para Raidon por um momento antes de encontrar as palavras certas para dizer, mas foi interrompido por outra voz. É realmente interessante ver que esta formação tem apenas 10 níveis de dificuldade. Acho que teremos que arranjar outra formação capaz de testar seus limites. Pai? Você estava assistindo? Galen disse enquanto se virava e olhava para Zephyr, que de repente se materializou ao lado deles. Crianças, eu sei que há muitas coisas que vocês querem conversar com ele, mas agora tenho que levá-lo um pouco para uma reunião importante. Olhando para Mel e Galen, disse Zephyr. Ele havia experimentado uma sensação de alívio mais cedo, quando o chefe da família finalmente os convocou para dar uma explicação. No entanto, quando o chefe da família solicitou especificamente que Raidon fosse trazido junto, ele não pôde esperar mais. Cheio de impaciência, decidiu buscar Raidon pessoalmente, sem esperar que Kael o acompanhasse. O chefe da família tem algumas coisas a dizer, e tenho certeza que isso também irá interessar a você. Como Zephyr não queria dar a impressão de que o estava levando contra sua vontade, ele tomou a decisão de pedir sua permissão, declarando-a primeiro. Ele continuou quando Raidon concordou com a cabeça. Bom, não resista, levará apenas um segundo. Então, sem fazer barulho e se movendo muito rapidamente, uma nuvem de água se materializou debaixo dos pés de Raidon e de seus próprios pés, envolvendo os dois. Em seguida, desapareceu junto com os dois de maneira igualmente silenciosa, não deixando nenhuma única gota d'água para trás. A única coisa que restou foi o eco da voz de Zephyr nas mentes de Galen e Mel. Explicaremos tudo mais tarde, então não conte a ninguém o que você viu aqui por enquanto. Como Zephyr havia dito, depois de apenas um segundo, a parede de água que obscurecia a visão de Raidon desapareceu repentinamente, e ele se viu em um local totalmente diferente. Que raio foi aquilo? Raidon estava se perguntando que tipo de habilidade era essa quando notou Kael e os outros ao seu redor olhando para ele de forma estranha. Tudo bem, eu o trouxe. Podemos sair agora? Olhando para Kael, Zephyr disse impacientemente. Sim, Kael respondeu. Hahaha, bem, se for esse o caso, estaremos esperando por você lá. Mais uma vez, e eles desapareceram mais uma vez. TCH, ele está exibindo sua habilidade de movimento. Arden murmurou, seu tom cheio de aborrecimento. De qualquer forma, devemos nos apressar também, disse Kael, e de repente um par de asas negras apareceu em suas costas, e ele voou para fora da sala a uma velocidade incrível. Depois disso, os outros o seguiram sem dizer mais nada, usando suas próprias habilidades de tipo de movimento. Demorou um pouco mais desta vez, comentou Raidon ao observar a dissipação da parede de água que obstruía sua visão. Ele percebeu que havia sido transferido para um local diferente mais uma vez e que desta vez havia demorado um pouco mais do que antes. O que está errado? Zephyr o questionou quando viu Raidon olhando para ele com olhos que pareciam um pouco perplexos. Capítulo 257 Habilidade Inata, Parte 2. Qual foi essa habilidade? Não ouvi você cantando nenhum nome enquanto usava, Raidon perguntou com uma pitada de curiosidade. Ele não pôde deixar de notar a notável semelhança com o que havia acontecido anteriormente na sala de reuniões, quando ele demonstrou seu domínio da técnica do domínio. À medida que o poder destrutivo de seu domínio engolia a sala, ele testemunhou o surgimento de barreiras misteriosas que se formaram em torno de Zephyr e dos outros, protegendo-os efetivamente da presença de sua aura. O que? Você está me dizendo que não sabe o que é uma habilidade inata? Zephyr questionou surpreso com sua pergunta. Considerando todas as técnicas de alto nível que Raidon lhes mostrou, bem como as duas técnicas supremas que ele possuía, ele ficou surpreso ao descobrir que lhe faltava essa informação básica. Estou ficando cada vez mais intrigado com o mistério que cerca esse jovem. Zephyr ficou ainda mais perplexo depois de perceber pela sua expressão que ele não estava brincando. Então ele começou a explicar, esperando que logo soubesse tudo. Esta é uma das minhas duas habilidades inatas. Quando um detentor de item avança para o rank D, ele desbloqueia uma nova habilidade que é conhecida como slot de habilidade inata. Quando você tem esse slot de habilidade, você pode escolher uma habilidade de item e separe-o do item, para que você não precise mais do item para usá-lo. A habilidade que acabei de demonstrar é uma habilidade do tipo movimento que escolhi como minha habilidade
habilidade inata. Enquanto Zephyr falava, de repente ele abriu um sorriso malicioso e continuou. Não quero parecer que estou me gabando, mas minha habilidade de movimento é a melhor de todos os membros desta família. É uma habilidade de nível azul que permite que eu e mais uma pessoa nos teletransportemos rapidamente entre os locais onde estive. É claro que tem um limite de uso diário e outras limitações, mas ainda é uma ótima habilidade para me salvar em situações difíceis. Hahaha. Enquanto Zephyr ria alegremente, ele disse a Raidon. A propósito, a habilidade da adaga que acabei de ser dada a você é melhor que a minha, e também tem o elemento da morte além do espaço, então de agora em diante, suponho que serei conhecido como segundo, melhor em termos de habilidades baseadas no movimento dentro de nossa família. Quando Raidon ouviu isso, ele imediatamente se lembrou da descrição do item que havia lido há pouco e um sorriso surgiu em seu rosto sem seu esforço consciente. Com o novo conhecimento sobre habilidades inatas e a nova habilidade que ele adquiriria quando os processos de ligação terminassem, ele achou que seria muito legal. Em particular, uma habilidade semelhante à de Zephyr, da qual ele gostou muito. E quando você alcançar o rank C, você será capaz de obter outro slot de habilidade inata. Quando Zephyr percebeu sua excitação, ele falou mais enquanto ampliava seu sorriso. Ele continuou falando quando uma frágil barreira azul de repente se materializou ao seu redor. Esta é a outra habilidade inata que escolhi para mim. Você é livre para escolher o que achar melhor, mas a grande maioria dos detentores de itens, inclusive eu, escolhe o tipo defensivo. Após observar sua demonstração, Raidon indicou sua concordância com um aceno de cabeça. Fazia todo sentido selecionar uma das duas habilidades inatas para movimento e outra para defesa. E quanto aos escalões mais altos? Quantos slots de habilidades inatas eles conseguem? Raidon perguntou. Depois do rank C, os detentores de itens do rank B recebem 4 slots de habilidade inata e superiores aos ranks B. Zephyr fez uma pausa e suspirou antes de continuar. Raidon ficou sem palavras quando soube disso. Ele também estava ciente de que havia uma enorme diferença de poder entre um intermediário e um de alto escalão. Entretanto, agora que estava observando o comportamento de Zephyr, percebeu que a diferença de poder era ainda maior do que ele havia previsto. Parece que este é o fim da nossa conversa fiada. Eles finalmente estão aqui. Zephyr olhou para o final do corredor escuro e iluminado por tochas e disse, ao ver Kael com suas asas negras se aproximando a uma velocidade incrível. Depois que Kael chegou ao lado deles e dobrou suas asas, não demorou muito antes que um gás verde começasse a infiltrar-se através das grandes pedras que formavam as paredes do corredor. Reuniu-se num ponto ao lado deles e Arden começou a tomar forma quase imediatamente depois. Como sempre, irmão, você é o terceiro. Quando Zephyr viu a expressão descontente de Arden, ele riu e disse, não estamos aqui por causa de uma raça infantil, Zephyr. Temos uma reunião importante para participar. Arden disse isso enquanto virava a cabeça e olhava para as outras pessoas que se aproximavam. Thalia estava se aproximando apressadamente do final do corredor. Ela tinha asas que eram comparáveis às de Kael, mas eram significativamente menores que as dele e de cor branca. A uma distância relativamente curta atrás dela, Seren se aproximava rapidamente em uma onda de água azul, e Elara se aproximava de forma semelhante em uma onda de água verde. Falta apenas uma pessoa. Kael, que podia ver que todos estavam reunidos, esperou por Dion, que ainda estava escondida da vista, e logo, ela também apareceu no final do corredor. Esta mulher realmente tem um talento natural para fazer as pessoas temê-la, disse Zephyr enquanto olhava para a enorme centopeia que corria em direção a eles. Gota a gota de um líquido amarelo que escorria de suas mandíbulas colossais e ameaçadoras que chiavam ao entrar em contato com o chão, emitindo um silvo sinistro, e em Dion, que estava de cabeça para baixo calmamente, sem qualquer emoção no rosto. Bem, parece que todos nós nos reunimos agora. Vendo que todos finalmente estavam reunidos, Kael disse ao se virar para a enorme porta de madeira de 6 metros que estava atrás dele, exalando um ar de antiguidade e sendo decorada com formas misteriosas e deslumbrantes. Depois de estudar cuidadosamente a porta que tinha atravessado pela última vez há muitos anos, a voz de Kael assumiu um tom sério. Atrás desta porta, disse ele, está a tão esperada resposta para todas as suas perguntas. Capítulo 258 Presença Desconhecida, Parte 1. Cara, eu já fiquei na frente dessa porta muitas vezes, mas nunca a vi aberta, essa espera realmente está me deixando nervoso. Enquanto aguardava a abertura da porta e o convite para entrar, Zephyr comentou. Não se preocupe, compartilhamos os mesmos sentimentos que você. Afinal, as únicas pessoas que têm permissão para entrar na sala de treinamento do chefe da família são o Sr. Kael e a senhorita Dion. Os mesmos sentimentos de êxtase podiam ser ouvidos na voz de Seren. Eles sabiam que aquela sala subterrânea servia de sala de treinamento para o chefe da família, mas nenhum deles jamais havia olhado para dentro. Agora eles estavam apenas esperando que a porta se abrisse para que pudessem ver o que havia dentro. Ranger, todos estavam ficando cada vez mais tensos e excitados enquanto esperavam, e esses sentimentos foram amplificados quando perceberam que a porta finalmente estava começando a se abrir. Uma onda de expectativa varreu o grupo quando a antiga e enorme porta de madeira começou a se abrir e o som de sua abertura reverberou pelo corredor de pedra. Eles se inclinaram para frente ansiosos por vislumbrar o que havia além da lacuna cada vez maior. No entanto, em vez de revelar o interior, a abertura desencadeou uma presença avassaladora, uma força que os pressionava com um peso incrível. Instantaneamente a atmosfera tornou-se opressiva e a apreensão rapidamente se espalhou por seus corpos. O que é isso? Arden cerrou os dentes enquanto perguntava. Todo seu corpo começou a tremer assim que sentiu essa pressão, tanto pelo peso que foi colocado sobre ele quanto por um instinto que ele não conseguia compreender. O que é esse sentimento desagradável e perturbador? Elara também disse enquanto franzia a testa e exibia uma expressão tensa no rosto. A pressão opressiva caiu sobre ela, embora não fosse esmagadora para um rank C como ela.
No entanto, inexplicavelmente ela começou a sentir uma sensação de impotência tomando conta dela. Gotas de suor se formaram em sua testa, escorrendo pelo rosto e escorrendo pelo queixo, traindo o desconforto que ela sentia profundamente. Zephyr experimentou as mesmas emoções que todos os outros, mas em contraste com os outros, ele sentiu que a pressão era estranhamente familiar. Ele e os outros lutaram contra a vontade de se ajoelhar e sucumbir à presença avassaladora, resistindo ao instinto de acolher qualquer entidade a que essa presença pertencesse. À medida que a porta continuava a se abrir, a pressão que emanava de dentro da sala continuou a bater sobre eles como uma onda com poder crescente e, ao mesmo tempo, uma palavra começou a soar nos ouvidos de todos. Enviar, enviar, enviar. Eu não aguento mais isso. Elara, que sentia muito desconforto por causa da pressão, usou sua habilidade defensiva quando não aguentou mais. Outros, incluindo Kael e Dion, rapidamente seguiram o exemplo e decidiram isolar-se desta pressão ativando as suas próprias habilidades defensivas. Depois que Zephyr ativou sua habilidade defensiva, quando sentiu que toda a pressão que estava sobre ele foi aliviada e as emoções perturbadoras que ele estava experimentando o deixaram, ele respirou fundo com uma sensação de paz em sua mente, e naquele momento, Raidon veio à sua mente e se virou para olhar para ele. Que cara é esse? Quando ele viu a expressão no rosto de Raidon, o pensamento que passou pela sua cabeça foi de espanto. A expressão que os outros mostraram era bem diferente da expressão que Raidon tinha no rosto. Ele parecia calmo como se a pressão não tivesse afetado de forma alguma, mas Zephyr observou mais um detalhe muito claro. Os olhos de Raidon estavam cheios de um profundo sentimento de desgosto quando ele dirigiu seu olhar para a porta. Ao contrário dos outros que foram dominados pela pressão e se sentiram obrigados a ceder, ele olhou para ele com um olhar penetrante, como se fosse um inseto repugnante merecedor de desprezo. Depois de pensar um pouco sobre essa situação embaraçosa, Zephyr finalmente decidiu expandir sua frágil habilidade defensiva azul para que pudesse abranger Raidon também. Ele não ficará grato a mim, não é? Zephyr riu ao observar Raidon continuando a se fixar na porta da mesma maneira de antes, aparentemente inconsciente da habilidade defensiva que o defendia. Depois disso ele voltou sua atenção para a porta, que naquele momento estava quase totalmente aberta. O interior parecia extremamente espaçoso e semelhante ao corredor. As paredes, feitas de pedras marrons, eram adornadas com tochas bruxuleantes que lançavam sombras dançantes. Contrariando as expectativas de todos, não houve indicação de formação de itens ou ferramentas de treinamento no interior. A única coisa que dava a impressão de que a sala estava cheia era uma grande porta de pedra preta no meio do espaço que lembrava a entrada de um castelo antigo e decadente. Pai? Depois de dar uma olhada superficial na estrutura em ruínas por um momento, Zephyr chamou a atenção de todos para a pessoa que estava sentada de pernas cruzadas na frente dela e com os olhos fechados. O indivíduo a quem Zephyr se referia como pai tinha cabelo curto e inteiramente branco, além de uma barba branca bem penteada que descia até o pescoço. O facto de estar vestido com uma túnica branca e algo que poderia passar por calças, juntamente com a expressão serena e pacífica que estava presente no seu rosto, contribuíram para a impressão geral de que se tratava de um velho sábio experiente e conhecedor. Pai. Todos os três, incluindo Kael e Arden, mostraram-lhe o maior respeito baixando a cabeça enquanto o cumprimentavam. Chefe de família. Outros mostraram seu respeito ajoelhando-se. Raidon ainda estava olhando em sua direção com a mesma expressão de antes, enquanto o velho lentamente abria as pálpebras para revelar as profundas pupilas negras atrás delas. Ele disse com um sorriso sincero, ignorando as saudações de todos. É tão bom finalmente ver você tão cheio de vida. Capítulo 259 Presença Desconhecida, Parte 2. Desviando o foco da estrutura dilapidada atrás do velho, Raidon dirigiu seu sorriso para ele e respondeu, é bom ver você também. Embora eu não possa dizer o mesmo sobre estar cheio de vida. Raidon reconheceu o rosto familiar diante dele. Era Samhain, seu avô e chefe da família Demugem. Apesar do fato de que suas memórias do tempo que passou com ele eram nebulosas e ele só conseguia se lembrar através de sua memória neste corpo, ele não nutria nenhum sentimento negativo em relação a ele. Ao contrário de seus pais, Samhain sempre tratou Raidon como um verdadeiro avô faria. Ele nunca o distinguiu de seus outros netos ou filhos e, na verdade, esteve ativamente envolvido na vida de Raidon, assim como Dion. O vínculo deles era de cuidado genuíno e conexão dentro da família. Quando Raidon viu seu rosto frágil e ouviu sua voz frágil, ele até sentiu um pouco de tristeza. Raidon não nutria má vontade em relação às pessoas que lhe demonstraram compaixão e amor incondicional ao longo de sua vida. Na verdade, pode-se argumentar que ele sentia genuína boa vontade e empatia por tais indivíduos. Eles eram uma raridade em sua vida anterior e mesmo neste novo mundo, podiam ser contados com apenas alguns dedos. Depois que todos ouviram o comportamento despreocupado e a resposta impensada de Raidon, todos lançaram olhares de soslaio em sua direção com o canto dos olhos. No entanto, ficou claro que Samhain não se importou com isso, pois disse com uma risada sincera e se levantou lentamente. Você pode dizer, né? Foi apenas um pequeno infortúnio que aconteceu comigo na minha última partida, então não há necessidade de se preocupar com isso. Só um pequeno infortúnio? Quando ouviram o que ele disse, todos soltaram um suspiro de resignação e tomaram a decisão consciente de ficar calados. Tudo bem, você pode entrar. Não podemos deixar que essa coisa se espalhe pela mansão e assuste todo mundo. Samhain chamou todos e fez sinal para que entrassem. Ele estava claramente se referindo à pressão da presença que emanava da estrutura em ruínas atrás dele. Todos entraram na sala com passos rápidos, dominados pelo espanto e pela surpresa, e então a porta se fechou rapidamente atrás deles, isolando a sala mais uma vez do mundo exterior. Pai, o que é isso? É como, tenho certeza de ter visto algo semelhante em algum lugar. Arden se aproximou e perguntou sobre a estrutura em ruínas.
Ocorreu-lhe que a antiga ruína de pedras escuras que ficava no fundo do velho era a fonte da pressão. É uma ruptura. Um portão para um mundo caído, embora pareça ter sido fechado há muito tempo. Zephyr falou sem esperar a resposta de Samhain. Ao ouvir essas palavras, Arden ficou surpreso e examinou essa estrutura mais de perto. Ao fazer isso, ele percebeu que o que havia dito era correto. Ele testemunhou um número significativo de portões sendo abertos e fechados durante os eventos da fenda. No entanto, em comparação com os outros portões, este parecia ser único. Exalava uma pressão estranha e sua aparência era distinta de qualquer outro portão fechado que ele havia encontrado. Há uma coisa que eu simplesmente não entendo. Zephyr continuou a falar. Qual é essa pressão familiar que emana disso e, mais importante, por que existe um portão sob a mansão de nossa família? Esse foi outro motivo pelo qual eles não perceberam que era um portão a princípio. As fendas podiam ser abertas em praticamente qualquer lugar do mundo, mas sempre eram abertas em um local onde fosse fácil para todos notá-las. Mas o que eles estavam observando naquele exato momento estava localizado em uma peculiar sala subterrânea, que se somava ao fato de estar abaixo da mansão da família. Além disso, um portão que tenha sido fechado com sucesso normalmente não deixaria nada para trás além de resíduos de poeira e, mais importante, uma presença extremamente potente como esta não se espalharia pela área circundante. Eu sei que há tantas perguntas para as quais todos vocês querem respostas. Samhain finalmente tirou o olhar de Haydon e começou a falar enquanto olhava diretamente para os rostos interessados e perplexos das pessoas ao seu redor. Se eu tiver que responder a primeira pergunta, todos vocês sabem a que realmente pertence essa presença que vocês sentem, e que todos vocês devem ter sentido isso uma vez, há muito tempo atrás. Depois disso, ele continuou enquanto uma vez novamente focando seu olhar em Haydon. Você, em particular, precisa lembrar muito claramente que não faz muito tempo desde que você viu e sentiu a presença deste ser. Depois de ouvir essas palavras, Haydon não demonstrou nenhum sinal de surpresa e imediatamente voltou sua atenção para a estrutura. Na verdade, ele não precisava das palavras do velho para lembrar disso porque ele se lembrou desde o momento em que sentiu. Por que a presença daquela coisa está aqui? Haydon se lembrava vividamente de um olho roxo que apareceu em um vazio escuro enquanto ele acordava para se tornar um detentor de itens há algumas semanas. Como seu corpo ainda estava bastante frágil na época, a pressão que lhe foi aplicada fez com que ele tivesse a sensação de que todos os seus ossos iriam quebrar e que agulhas picavam todo o seu corpo. No entanto, ele não conseguiu senti-los neste momento porque seu corpo havia se tornado mais resistente e a pressão era menor do que antes. Além disso, o que realmente intrigou Haydon não foi apenas o efeito destrutivo que a presença teve em seu corpo físico, mas o profundo sentimento de repulsa que ela invocou dentro dele. Apesar de não sentir nenhuma dor ou pressão no momento, esta entidade conseguiu irritá-lo de uma forma inexplicável. Isso é algo que não posso aceitar. Haydon fez uma careta e falou com aborrecimento e raiva. O que você quer dizer? Samhain perguntou confuso. Haydon continuou enquanto levantava a mão e apontava para a barreira azul que o cercava. Remova. Não preciso de ninguém para me proteger da presença desta criatura humilde. Capítulo 260 Ser Superior, Parte 1. Remova. Não preciso de ninguém para me proteger da presença desta criatura humilde. Enquanto as palavras de Haydon reverberavam em suas cabeças, todos na sala ficaram completamente imóveis. Criatura humilde? Haydon estava realmente chamando essa existência, que possui uma presença que abala o corpo e a alma de todos, de uma criatura humilde com uma expressão de desgosto no rosto? Se está é uma criatura humilde, então por que eles ficaram tão assustados com sua mera presença? Espere. Agora me lembro onde experimentei esse sentimento anteriormente. Enquanto todos voltaram sua atenção para Haydon em completo espanto, Seren falou depois de perceber de repente. Sim, eu também me lembro. Como vou esquecer essa pressão avassaladora, afinal? Quando Elara pensou no dia em que acordou pela primeira vez, ela falou com um tom cheio de admiração e medo. Isso mesmo. É o observador, Kael disse, confirmando os pensamentos de todos os outros com sua declaração. Com uma certeza inabalável, eles reconheceram a pressão avassaladora que irradiava da estrutura em ruínas à sua frente como pertencente ao mesmo olho roxo horrível e colossal que haviam encontrado nas profundezas da dimensão escura. Tinha um significado profundo, pois era a mesma entidade que eles haviam visto quando seus poderes de detentores de itens foram despertados pela primeira vez, gravando uma memória duradoura em suas mentes. Mas por que a presença do observador emana deste portão? Não me diga. Então, este é na verdade um portão para o reino de um deus ou algo parecido? Perguntou Arden. Nenhum deles possuía o verdadeiro nome da entidade que agora chamavam de observador. Seu nome foi meramente atribuído com base em seu papel em ajudar no despertar dos detentores de itens e supervisionar seu progresso. O sistema dos detentores de itens ainda guardava muitos mistérios para eles, e alguns deles acreditavam que a entidade encarregada de conceder seu poder a todos os detentores de itens neste sistema era na verdade um servo de Deus. Outros foram ainda mais longe e acreditaram que a própria entidade era um deus. Mas independentemente do que alguém pensasse, todos compartilhavam uma única concepção deste ser. E essa concepção era que este ser inquestionavelmente possuía muito mais poder do que até mesmo o mais poderoso detentor de itens de alto escalão. De repente, Samhain começou a rir e disse: O reino dos deuses? Não, claro que não. Para ser sincero, não tenho a certeza se existe um local deste tipo, mas posso dizer com absoluta certeza que este portão não conduz a este tipo de local. Este portão na verdade se abre para um mundo caído como qualquer outra fenda comum. Mundo caído? Então, qual é exatamente a conexão entre este mundo caído e aquele ser? Arden perguntou novamente.
Samuen parou por um momento antes de falar lentamente enquanto se virava para o portão. Porque foi o próprio observador quem fez com que este mundo se tornasse um mundo caído. O que? A calamidade deste mundo foi o observador? Arden perguntou isso incrédulo. Todos ficaram tão chocados quanto Arden com o que ouviram. Naquele momento, uma única pergunta ecoou na mente de todos. Que tipo de mundo é este que trouxe o observador como uma calamidade? O choque que se apoderou deles resultou da sua profunda compreensão do que realmente significava para um mundo tornar-se um mundo caído. Eles tinham uma boa compreensão dos pré-requisitos que devem ser cumpridos antes que um mundo possa ser descrito como caído. Se os detentores de itens residentes no mundo não pudessem mais protegê-lo de ameaças externas, fossem incapazes de selar as fissuras que se abriam periodicamente e não conseguissem produzir detentores de itens poderosos, isso sinalizaria o declínio do mundo. Eventualmente, como culminação deste declínio, uma calamidade seria desencadeada sobre aquele mundo, servindo como teste final. Se os detentores de itens daquele mundo fossem incapazes de impedir esta calamidade, o que era altamente improvável, então quaisquer detentores de itens restantes naquele mundo seriam exterminados por esta catástrofe, e o mundo se tornaria um mundo caído como resultado. Enquanto Arden e os outros consideravam a situação, estavam cientes de que a gravidade dessas calamidades poderia variar muito dependendo do poder combinado dos detentores de itens que viviam naquele mundo. No entanto, nenhum deles jamais considerou a possibilidade de o observador descer pessoalmente como uma calamidade e orquestrar diretamente a transformação de um mundo em um mundo caído. Você tem certeza absoluta de que deseja enfrentar a pressão deste ser? Zephyr perguntou a Raidon com um tom de voz muito sério enquanto se virava para encará-lo. Depois de obter uma compreensão mais profunda e abrangente de tudo, ele achou o pedido de Raidon ainda mais absurdo. Arden entendeu que sua própria força de vontade, como Rank C, deveria ter sido suficiente para suportar a imensa pressão que eles enfrentavam. Mas que chance Raidon tinha como Rank? Ouça-o. Ele ficará bem, insistiu Samuen com um sorriso calmo e tranquilizador. Além disso, todos vocês param de usar seus escudos e sentem a pressão. Se você quiser entender melhor o que estou prestes a lhe dizer, primeiro você precisa entender por que essa presença tem um impacto tão significativo em você. Zephyr ficou surpreso por um breve momento com o que ouviu, mas em vez de pronunciar uma palavra, ele simplesmente assentiu e removeu o escudo que cobria Raidon e ele mesmo. Do que exatamente eles estão falando? Raidon estava pensando consigo mesmo enquanto observava Samuen e os outros agirem de maneira peculiar. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, principalmente por causa do comportamento estranho de Samuen e da maneira como olhava para ele. Mesmo sabendo que era o observer, ele ficou perplexo sobre por que sentia um aborrecimento irracional em relação a ele. No entanto, ele acreditava que todos sentiam o mesmo em relação a isso. Afinal, não há uma única pessoa no planeta que não ficaria chateada se algo exigisse que ela se submetesse. Capítulo 261 Ser Superior, Parte 2. No meio dos esforços de Raidon para entender o que estava acontecendo, ele foi mais uma vez confrontado pela pressão que havia experimentado anteriormente. Foi como se uma onda tumultuosa tivesse tomado conta dele. E naquele exato momento, as palavras que pareciam originar-se das partes mais profundas de seu ser começaram a percorrer sua mente em loop, como um toca-fitas. Enviar, enviar, enviar. Essa coisa realmente me irrita. Raidon fez uma expressão contorcida enquanto dava outro olhar de desgosto para o portão quebrado. Não está nem aqui, mas pode criar tanta pressão apenas com a aura que deixou para trás através de um portão fechado. Quão poderosa é realmente essa coisa? Zephyr cerrou os dentes enquanto falava. Ele também ouvia a palavra submeter-se em sua cabeça e estava exercendo toda a sua força de vontade para resistir ao impulso de cumpri-la. Nada mal, Samuen riu, seu olhar varrendo as expressões perturbadas de todos os presentes. Todos vocês são capazes de permanecer firmes e resistir aos seus instintos naturais diante deste ser formidável. Suas palavras carregavam um toque de admiração, reconhecendo a força de vontade demonstrada por eles. Ele não estava usando nenhuma habilidade defensiva para se proteger dessa pressão e também sentia isso em sua alma. Porém, por estar treinando nesta sala há tanto tempo e se acostumar com essa pressão, ele não ficou tão preocupado quanto os outros. Pai, o que é isso exatamente? Arden perguntou. Ele teve que usar muita força de vontade para não cair de joelhos e aceitar a finalização. É normal que você não consiga compreender o que é porque nunca encontrou outro ser superior além desta coisa. Samuen disse. Ser superior? Zephyr perguntou. Sim, como você bem sabe, há um número extremamente grande de raças neste universo. Além disso, algumas destas raças são inerentemente superiores a outras devido às suas características inatas. Samuen disse. Quando todos ouviram o que estava sendo dito, todos balançaram a cabeça em concordância. Raidon também estava ciente desse fato. Ele competiu em partidas contra detentores de itens de diversas raças, cada uma com suas próprias vantagens distintas. Por exemplo, a raça Ala que ele encontrou em sua primeira partida naturalmente tinha asas e não exigia nenhuma habilidade para voar por causa disso. Além disso, quando os detentores de itens desta raça despertassem pela primeira vez, eles receberiam mais pontos de atributos, e não apenas um ponto, para todos os seus atributos, em contraste com a raça humana. Samuen continuou falando ao perceber que todos estavam prestando atenção no que ele tinha a dizer. E além dessas raças, há também outro grupo que é referido como seres superiores ou raças superiores. Estas entidades ou indivíduos podem ser vistas como a nobreza do universo. Naturalmente, eles são superiores às outras raças e também são muito mais fortes. Então ele apontou para o portão quebrado atrás dele e continuou. O observer é considerado um deles. Você pode dizer que essa coisa é um ser superior simplesmente olhando para sua presença, embora eu não tenha certeza se é exatamente uma raça ou algo totalmente diferente.
E na presença deste ser superior, uma raça inferior como nós é obrigada a submeter-se a ele devido ao facto de estar de acordo com o nosso instinto natural. Droga! Então foi esse o caso. Zephyr pronunciou em um tom furioso enquanto cerrava os punhos. Depois que ele descobriu que a raça humana a qual ele pertencia era uma raça inferior, e ainda por cima, depois de saber que havia pessoas conhecidas como raças superiores que poderiam subjugá-las apenas com sua presença, ele se sentiu completamente indefeso. Espere, agora entendo por que a presença desse ser nos afeta tanto. Mas e ele? Ele também é de uma raça alta? Elara perguntou em um momento de compreensão repentina enquanto voltava seu olhar para Raidon, que ainda estava parado e sereno. HM. Sim, e eu? Raidon, como todo mundo, estava curioso para saber a resposta a essa pergunta. Até então, ele vinha trabalhando para resolver os mistérios enquanto observava silenciosamente o que acontecia ao seu redor, como se estivesse dentro de um jogo. Quando Raidon estava vindo para cá, ele presumiu que o chefe da família o recompensaria pelas poucas técnicas que ele havia demonstrado. Mas agora as coisas tomaram um rumo muito diferente, e ele se viu no meio de um mistério em qual ele era a figura central. Samhain parecia saber coisas sobre ele que nem ele mesmo sabia, mas para falar a verdade, isso não o incomodava tanto. Pelo contrário, ele começou a gostar do evento. Não me diga, eu também sou um ser superior? Não, eu tenho que ser um deus reencarnado, certo? A excitação encheu a mente de Raidon. Porém, muito rapidamente, todas as suas expectativas foram frustradas pelas palavras de Samhain. Alta raça? Não, não. Na verdade, ele é um humano como nós. Samhain riu ao dizer, foda-se humano. Como eu poderia pertencer a uma raça tão inferior quanto os humanos? Raidon murmurou de uma maneira frustrada enquanto todas as suas maiores expectativas desapareciam dessa maneira. Ele não se importava nem um pouco com a raça humana. Na verdade, ele achou que seria mais interessante para ele ser uma raça mais intrigante e avançada. Novamente, olhando de soslaio na direção de Raidon, Zephyr questionou, então por quê? Sim, por quê? Raidon pensou isso com um lampejo de esperança que ainda residia nele. Bem, apesar de ser humano, ele é tudo menos comum. É altamente provável que sua existência rivalize com a do observador, considerando sua criação única. Afinal, ele nasceu com o grande objetivo de dar à luz um deus, disse Samhain, reconhecendo a natureza extraordinária das origens de Raidon. Capítulo 262 Misterioso Mundo Caído, Parte 1. Ele foi trazido à vida com a intenção de criar um deus? O que isto significa? E o que isso tem a ver com esse portão? Seren perguntou, sua confusão evidente em sua voz. Acho que entendi. Depois de fazer uma pausa para alguma reflexão, Zephyr perguntou a Kael. Você disse que ele não era deste mundo, certo? Sim. Como eu pensei, é de onde ele veio, o mundo caído ao qual este portão está conectado, certo? Sim. Ah, esse corpo também é de outro mundo, né? Raidon, que também ficou surpreso com essa informação, continuou ouvindo. Eu vejo. Isso explica porque ele é tão hábil em uma ampla variedade de técnicas. Assim como as organizações e famílias fazem em nosso mundo, mas em uma escala muito mais ampla, elas tentaram criar o detentor de itens mais forte unindo o mundo inteiro. Zephyr murmurou baixinho enquanto contemplava profundamente a situação. Quando os outros ouviram sobre sua inferência, isso acelerou sua consciência. Sua suposição não era nem um pouco implausível. No seu mundo, as poderosas instituições, incluindo a sua própria família, partilhavam uma semelhança impressionante. O seu objetivo comum era nutrir os herdeiros de famílias e organizações da forma mais eficaz, com o objetivo de cultivar detentores de itens de poder crescente a cada geração sucessiva. Para garantir que as gerações futuras tenham a melhor herança genética possível, foram feitos esforços meticulosos para cultivar donzelas de batalha excepcionais, fazendo uso de todos os recursos que estavam à sua disposição. As famílias selecionariam cuidadosamente descendentes promissores e de alto potencial para serem emparelhados com essas excepcionais donzelas de batalha. Isto garantiria a combinação genética mais vantajosa para o próximo filho a nascer do emparelhamento destes dois indivíduos. Além disso, a criança passaria por um treinamento rigoroso em todas as técnicas disponíveis, que foram meticulosamente transmitidas de geração em geração, com o objetivo final de superar seus ancestrais em termos de potencial. Zephyr refletiu sobre o extraordinário esforço realizado por todos os detentores de itens no mundo de Raidon, onde se uniram sob uma única ordem na busca de criar a geração mais poderosa. Aqueles que adotaram tal estratégia neste mundo, por outro lado, foram lamentavelmente divididos em numerosas famílias e organizações, em vez de se unirem como uma só. Se o que você está dizendo é verdade, isso é incrível. Arden ficou surpreso com a ideia, que parecia uma utopia, mas acabou concordando. Devido ao egoísmo inerente que permeia o seu próprio mundo, os detentores dos itens foram incapazes de compreender este conceito e, em vez disso, optaram por se dividir em várias famílias e organizações. Consequentemente, em vez de criar a geração mais forte, esta abordagem fragmentada levou à produção de numerosas gerações imperfeitas. Mas há outra coisa que não entendo. Zephyr saiu de seu devaneio, olhou para Samhain e perguntou. Se não me engano, ele ainda era humano quando chegou a este mundo e mais tarde se transformou em detentor de itens. Como um bebê humano sobreviveu à calamidade no mundo decaído e então você conseguiu trazê-lo a este mundo? Zephyr havia esgotado todas as opções razoáveis disponíveis para ele, mas esta não fazia sentido de acordo com seu raciocínio. Para ser mais específico, os detentores de itens eram os únicos que podiam usar um portão e viajar entre mundos.
O corpo de uma pessoa normal, muito menos o de um bebê, não foi projetado para suportar esse tipo de pressão, e eles certamente morreriam assim que fossem colocados dentro de um portão. Além disso, ele não compreendeu completamente porque o Observer transformou aquele mundo em um mundo caído. No entanto, ele argumentou que o mistério seria resolvido por si só se ele descobrisse como Raidon sobreviveu em um mundo caído e conseguiu chegar a este mundo. Bom. A compreensão desta verdade fundamental abrirá o caminho para a compreensão da totalidade dos eventos que ocorreram. Samhain disse com satisfação. Sua intenção desde o início era estabelecer as bases para que eles pudessem compreender o que viriam e ouviriam antes de contar-lhes tudo sobre isso. E agora que ele podia ver que todos estavam preparados para ouvir sobre essas ocorrências inacreditáveis, ele sentiu uma sensação de alívio. Ao passar por trás do portão quebrado, Samhain começou a organizar tudo. Em primeiro lugar, ao contrário do que você acredita, esta sala subterrânea não foi criada por mim para fins de treinamento. Em vez disso, este lugar foi misteriosamente formado há 30 anos sem meu conhecimento ou poder. O que? A revelação deixou todos em estado de espanto. Eles já sabiam da existência da câmara subterrânea há muito tempo, mas supunham que o líder da família, sendo um Rank B na época, a havia criado pessoalmente, considerando necessário ter um espaço de treinamento separado dos demais. Mesmo para quem está habituado a viver num mundo cheio de mistérios e fenômenos fantásticos, o facto de estes vastos corredores e a enorme sala se terem materializado misteriosa e espontaneamente foi verdadeiramente surpreendente. Samhain prosseguiu, alheio às expressões de choque nos rostos daqueles que o seguiam. Para ser honesto, eu não entendia por que um lugar como este existia de repente sob a mansão de nossa família naquela época. Investiguei esse mistério durante 10 anos e durante esse tempo, mantive-o escondido de todos, alegando que construí este lugar como um campo de treinamento para mim. Quando todos ouviram o que Samhain tinha a dizer, não tiveram motivos para ficar ressentidos com ele pela decisão que tomou. Afinal, ele era o chefe da família e o indivíduo mais poderoso entre eles, então era natural que ele guardasse essa informação para si mesmo, a fim de evitar qualquer agitação entre detentores de itens de baixo escalão como eles. Eles estavam conscientes da gravidade das suas responsabilidades e respeitaram a sua escolha de manter o segredo escondido até que pudesse ser decifrado. Capítulo 263 Misterioso Mundo Caído, Parte 2. Depois de dedicar 10 anos da minha vida para desvendar o mistério desta sala, acabei de mãos vazias em minha busca por respostas e estava prestes a desistir. Samhain fez uma breve pausa direcionando a atenção para o portão em ruínas. Mas então essa coisa apareceu. É claro que quando este portão apareceu pela primeira vez, há 20 anos, não era assim. Em vez disso, como qualquer outro portão recém-aberto, estava totalmente operacional e pronto para eu passar e explorar o mundo caído que estava escondendo. Zefir o interrompeu e questionou. Mas se isso é realmente uma fenda, as criaturas não vieram de dentro para este mundo? Em circunstâncias normais, novas formas de vida surgiriam no mundo caído depois que a calamidade final exterminasse todos os seus habitantes. Esses monstros estúpidos tomariam forma usando os elementos que a calamidade possui. E normalmente quando uma fenda se abria pela primeira vez, os detentores de itens não entrariam imediatamente na fenda, mas em vez disso esperariam que as criaturas que emergissem da fenda invadissem seu mundo e os eliminassem primeiro. Sim, você está correto. Portanto, raciocinei que era hora de revelar esta informação a outra pessoa, na esperança de que ela me ajudasse a pôr fim às criaturas que são capazes de entrar neste mundo a partir de dentro. Samhain se virou para Dion, que seguia atrás deles. Senhorita Dion, por que você não contou para nós, mas para ela? Arden franziu a testa. Teria feito mais sentido informar seus filhos, que já eram detentores de itens de rank C na época, sobre esse risco, em vez de Dion, que era detentor de itens de rank D. Hahaha, a quem mais na família eu poderia pedir ajuda? Um súbito ataque de risada irrompeu de Samhain quando ele afirmou. Ela é o único membro rank B desta família além de mim. Zefir não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Rank B? Ela? Ele exclamou, olhando para frente e para trás entre Dion e seu pai, que estava rindo divertido. Por que eu iria brincar? Vá em frente e pergunte a ela, respondeu Samhain. Senhorita Dion? Arden pronunciou isso, com seu ceticismo persistente. Ele se virou para Dion, buscando confirmação, apenas para se deparar com uma visão assustadora, um par de olhos roxos penetrantes emanando um brilho estranho. Oh, que porra é essa? Quando Arden de repente se viu incapaz de se mover, ele entrou em pânico e gritou. Inferno! Ela realmente é rank B, exclamou Zefir, sua voz tingida de espanto quando ele percebeu enquanto tentava mover seu corpo, apenas para descobrir que estava completamente imobilizado. Dion estava atualmente usando a mesma habilidade que ela havia usado anteriormente em Mel e Galen, mas desta vez o alvo desta habilidade era um grupo de Serranks. Senhorita Dion, acreditamos em você. Poderia, por favor, nos libertar? Elara implorou, sua voz tremendo com uma mistura de medo e admiração. Como ex-empregada de batalha, ela foi treinada e criada como detentora de itens por Dion. Anos mais tarde, quando ela sentiu novamente o mesmo controle sobre seu corpo, suas antigas memórias ressurgiram. Ela ficou surpresa quando descobriu que Dion era na verdade um rank B, no entanto, ela e Seren foram capazes de aceitar essa revelação mais prontamente porque sua admiração por Dion nunca vacilou ao longo dos anos. Droga, não posso acreditar que esse velho monstro nos enganou por tantos anos. Assim que ele sentiu a restrição sendo levantada, Zefir imediatamente desviou os olhos e pensou. O fato de ela ter sido capaz de esconder suas habilidades deles não o surpreendeu, visto que ela era rank B e por causa da natureza de seu porte de item. Mesmo que ela ainda parecesse uma mulher encantadora de meia-idade, ninguém sabia a verdadeira idade de Dion. Tudo o que sabiam era que quando eram crianças, ela já era membro da família e desempenhou um papel significativo na sua educação, uma vez que a sua mãe tinha morrido num evento de ruptura há muitos anos.
Portanto, não apenas as empregadas batalhadoras, mas também todos os anciãos da família se esforçaram para mostrar respeito por ela. Bem, agora que esse segredo também foi revelado, posso continuar de onde parei. Samui riu enquanto continuava andando. Que família confiante. Raidon se divertiu com a situação e continuou seguindo o velho. Como eu disse, como todo detentor de item poderia antecipar, a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando vi este portão pela primeira vez foi que criaturas emergeriam dele e invadiriam este mundo. Então Dion e eu nos revezamos vigiando este portão por um período considerável de tempo. Não tínhamos ideia de quão fortes eram os monstros internos, ou se seríamos capazes de detê-los todos, mas pelo menos havíamos tomado todas as providências para que a família fosse evacuada caso as coisas saíssem do controle, disse Samuel. Normalmente a classificação do mundo caído e qual elemento ele possuía poderiam ser entendidos olhando para o próprio portão. No entanto, havia tantas diferenças em relação a este portão que se tornou impossível para eles entenderem. Além disso, Samui não queria pedir ajuda a nenhuma outra família porque acreditava que este portão seria uma bênção para a família e não queria dividir quaisquer benefícios potenciais com outras famílias. Além disso, apesar do fato de que normalmente a academia e outros detentores de itens de alto escalão possuem habilidades que lhes permitem encontrar portões e fendas abertas, é interessante notar que ninguém percebeu esse portão e veio aqui para investigá-lo. Samui acreditava que a razão para isso era porque a sala misteriosa mantinha sua energia radiante escondida do mundo exterior, então era natural para ele manter a existência desta sala em segredo do resto do mundo. No entanto, apesar de termos ficado de prontidão por um período considerável de tempo, nenhum monstro ou qualquer sinal de vida emergiu de dentro, disse Samui solenemente. Esperamos 2 longos anos só para ter certeza e finalmente reunimos coragem e decidimos entrar. Capítulo 264 Perdição Iminente, Parte 1. Quando finalmente reunimos coragem suficiente e entramos, fomos recebidos por um mundo que era bem diferente do que esperávamos. Depois de um longo período de caminhada, Samui finalmente parou em frente a algo que estava escondido com um pano escuro. Um mundo em que parecia que a terra estava completamente deteriorada, envolta numa escuridão impenetrável, sem sequer um vislumbre do céu. O rosto de Samui se contorceu em uma carranca pesada enquanto ele relembrava aquelas cenas angustiantes. Nada foi visto na área. Nenhum monstro, nenhum sinal de vida, apenas uma extensão de preto e cinza. Além disso, o próprio observador não estava presente, entretanto. A existência que ele havia deixado para trás se chocava contra nós como uma onda violenta naquele mundo quebrado e coberto de nada. À medida que continuava a falar, sua voz, exausta há algum tempo, parecia perder ainda mais energia. A angústia que sentiu naquele momento era claramente visível em seu rosto. Samui tentou acalmar suas emoções turbulentas respirando lenta e profundamente antes de continuar. Dion e eu partimos em uma jornada por aquela vasta extensão de nada em busca de qualquer coisa que pudesse ajudar nossa família, mesmo que fosse de forma mínima. Naquele exato momento, Samui estava disposto a aceitar qualquer recompensa, independentemente do seu tamanho. Também é possível que este seja apenas um item de grau laranja ou até mesmo de grau roxo. Afinal de contas, esta sala estranha e o portão que apareceu de repente dentro dela não poderiam ser nada além de extraordinários. Tinha que lhes dar algo em troca do tempo que passaram esperando e do esforço que fizeram. E depois de dias de sofrimento e exaustão, finalmente conseguimos descobrir algo. A carranca de Samui desapareceu em um instante, e ele disse isso com um sorriso enquanto olhava para aqueles que ouviam atentamente o que ele tinha a dizer. Neste mundo de nada, onde não existe uma única pedra, descobrimos, inacreditavelmente, um edifício que ainda está de pé. Este edifício parecia ser um arranha-céu alto e imponente, completamente deslocado naquele mundo caído. Entretanto, meu melhor palpite era que ele era milagrosamente o único sobrevivente da calamidade que se abateu sobre o mundo. Samui voltou sua atenção mais uma vez para a coisa que estava coberta pelo pano escuro. Considerando que este edifício saiu ileso da calamidade que devastou todo o resto, consideramos que é um lugar significativo, explicou ele, com a voz tingida de intriga. Sem pensar muito, chegamos à conclusão de que deveríamos entrar. Como havíamos previsto, havia algo dentro, algo que o observador não foi capaz de erradicar ou algo que o observador pode ter deixado para trás propositalmente. Apesar de destruir todo o mundo, com uma sensação de expectativa pairando no ar, Samui levantou lentamente a mortalha negra, revelando aos curiosos o que haviam descoberto dentro dos limites daquele edifício enigmático. A voz de Arden traiu falta de admiração quando ele questionou. O que é isso? Zephyr, intrigado com o dispositivo peculiar diante dele, expressou sua confusão. É algum tipo de dispositivo de solário para bebês? Ele se esforçou para compreender a verdadeira natureza do objeto. Kael, com uma pitada de exasperação, respondeu. Você é um idiota? É claramente uma formação de item. O grupo ficou em silêncio, sem saber como reagir a isso. Embora tivessem grandes expectativas, não conseguiam encontrar palavras para expressar o que sentiam. Foi sem dúvida uma formação de item, mas para sua surpresa, era incrivelmente pequena em tamanho. Na verdade, esta é uma formação de item, confirmou Samui com um sorriso, seu olhar mudando para Raidon, que exibia uma expressão de pura descrença. Parece que você está familiarizado com isso, ele comentou, notando o choque estampado no rosto de Raidon. O rosto de Raidon estava congelado na mesma expressão de descrença de quando ele chegou a este mundo. Ele reconheceu o objeto diante dele, e esse reconhecimento o manteve cativo num estado de espanto. Como diabos é uma cápsula de jogo aqui? Ele murmurou, sua voz misturada com uma mistura de surpresa e confusão. A cápsula cinza e oval antes de Raidon não era uma cápsula de jogo comum. Foi um dos pods de jogos mais avançados e renomados de seu mundo anterior. Embora seu tamanho parecesse feito sob medida para um bebê, Raidon sabia sem dúvida que este era o mesmo pod de jogo no qual ele passou inúmeras horas imerso.
A familiaridade de seu design e recursos não deixava margem para dúvidas. Como jogador profissional, era seu dispositivo mais querido e usado com frequência. Raidon caminhou até o pod de jogo e tocou levemente um botão azul nele. À medida que a tampa do dispositivo se erguia lentamente no ar para revelar seu interior, o choque de Raidon aumentou. A mente de Raidon girava em descrença enquanto ele olhava para o pod de jogo de seu mundo anterior. Merda, isso é real. Como? Ele ponderou com os olhos fixos na estrutura branca semelhante a silício dentro da cápsula e no amplo espaço perfeitamente adequado para um bebê. A expressão de Raidon se transformou em uma carranca quando uma sensação de desconforto tomou conta dele. Droga, tenho um mau pressentimento sobre isso, ele murmurou baixinho. O que é aquilo? Depois de superar rapidamente o choque do conhecimento de Raidon sobre a formação deste item, Zephyr notou uma lima velha e desgastada na almofada de silicone da cápsula e perguntou sobre ela por curiosidade. A resposta veio de Samuen. Esta é a peça do quebra-cabeça que explica tudo sobre sua existência e como aprendemos tudo. Depois disso ele pegou o arquivo, entregou a Raidon e disse: depois de ler você entenderá tudo. Raidon, surpreso, aceitou o arquivo e seus olhos imediatamente pousaram no texto vermelho gravado no papel escondido sob a capa transparente. Projeto de criação de Deus #113. Os pensamentos de Raidon agitaram-se desconfortavelmente enquanto ele lutava com a verdade perturbadora. Suponho que, ao contrário da minha suposição inicial, a minha chegada a este mundo não é uma mera transmigração. Capítulo 265 Perdição Iminente, Parte 2. Raidon começou a ler com muita atenção após abrir o arquivo que continha informações sobre seu passado, que ele provavelmente nem sabia sobre si mesmo. Olá, não sei se alguém algum dia terá este arquivo em mãos, mas antes de tudo, lamento que não seja uma gravação de vídeo, pois todos os itens e a tecnologia que criamos durante a história de nossa civilização são destruídos em este ponto, e quero que você tenha paciência com minha caligrafia ruim. Então isso é um diário, hein? Depois de ler a primeira frase que o cumprimentou, Raidon pensou por um momento antes de continuar a ler. Em primeiro lugar, gostaria de começar me apresentando. Meu nome é... Ah bem, não importa. Parece que desde que aquele olho horrendo apareceu no céu, perdi completamente toda a minha autoconsciência junto com meu sistema de suporte de itens. Porém, infelizmente, minha memória ainda está intacta, então você pode me chamar de professor, como todo mundo faz. O olho horrendo ao qual ele está se referindo poderia ser o Observer? Enquanto Zephyr lia o arquivo por cima do ombro de Raidon, sua voz se encheu de espanto. Sim, provavelmente. Arden pronunciou essas palavras enquanto mantinha uma expressão aterrorizada no rosto, mesmo que ele ainda não soubesse quem havia escrito este diário. O fato de a pessoa ter mencionado que havia perdido o sistema depois que o observador veio ao mundo foi suficiente para enchê-lo de pavor e fazê-lo tremer de medo. Raidon, que percebeu esse fato específico, também fez uma careta e continuou a ler de maneira mais curiosa. Como a única pessoa viva neste mundo, não posso deixar de me perguntar por que o observador ainda não acabou com a minha existência também. No entanto, sinto-me compelido a registrar todos os eventos que ocorreram neste reino condenado porque sou o líder do projeto responsável pela descida desse olho a este mundo. Com a maior sinceridade, desejo ardentemente que meu relato escrito, em meio à destruição iminente que envolve meu mundo, chegue às mãos de outro indivíduo. Espero que sirva de testamento, esclarecendo o leitor sobre os acontecimentos profundos que se desenrolaram neste reino em ruínas. Que minhas palavras sejam um lembrete comovente dos acontecimentos que aconteceram neste mundo em declínio. Ah, espera. Talvez ele queira que eu escreva tudo isso para quem vai encontrar, quem sabe? Se for esse o caso, posso prolongar minha própria existência escrevendo deliberadamente em ritmo lento, certo? Hahaha. Parece que esse cara está realmente se divertindo, sendo a última pessoa em seu mundo, comentou Zephyr com uma risada. Hein? Acho que é melhor eu voltar a ler, disse ele, percebendo os olhares que recebia por quebrar o silêncio e interromper a leitura. Para fornecer uma explicação mais clara da situação, terei que levá-lo de volta há muito tempo. A principal motivação por trás de nossa decisão de começar a trabalhar neste projeto. Tudo começou exatamente 100 anos depois que a primeira pessoa em nosso mundo alcançou o Rank S. A princípio, o anúncio de que alguém havia alcançado o Rank S pela primeira vez fez com que muitos de nós sentíssemos uma alegria avassaladora. Como você deve ter adivinhado, muitos de nós também tínhamos inveja do sucesso dessa pessoa. Claro, fiquei encantado ao ouvir essa notícia como um rank na época. Ah, ok, admito que posso ter sentido um pouco de ciúme, mas isso não me impediu de ficar feliz porque essa notícia nos deu esperança, pois até aquele momento, todos nós tínhamos perdido a esperança de que algum dia seria capaz de alcançar o Rank S. Por outro lado, temos finalmente razões para acreditar que podemos atingir este objetivo. Depois de um tempo, porém, entendemos que a felicidade ou inveja que sentíamos era apenas uma emoção sem sentido, e esses sentimentos foram rapidamente substituídos pela urgência de todos os detentores de itens. Em apenas 100 anos desde o nascimento do primeiro Rank S, observamos um aumento impressionante no número de portais e fendas abertas em nosso mundo. A frequência desses portais interdimensionais aumentou, liberando hordas de monstros cada vez mais poderosos sobre nós a cada dia que passava. Com o passar do tempo, a situação tornou-se cada vez mais terrível, levando à perda de milhões de vidas, tanto entre pessoas comuns como entre detentores de itens, devido às incessantes invasões de monstros.
A escala da devastação foi inimaginável, resultando na perda de 3/5 do nosso mundo. Para garantir a nossa sobrevivência, fomos forçados a estabelecer assentamentos menores onde poderíamos nos reunir e nos fortalecer contra a ameaça contínua. Os monstros que emergiram das fendas e portais gradualmente se tornaram mais poderosos com o tempo, eventualmente chegando a um ponto em que os detentores de itens Rank A não eram mais capazes de acompanhá-los. No entanto, com a ajuda do nosso único detentor de itens Rank S, conseguimos defender a pequena quantidade de terreno que ainda estava em nossa posse. Mas com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais óbvio para nós que depender de um único detentor de item Rank S não seria suficiente para proteger o nosso mundo da ameaça iminente. E num período relativamente curto de 100 anos, tornou-se bastante claro para nós que alcançar o Rank S não era mais uma mera aspiração, mas uma necessidade absoluta para nossa própria sobrevivência. Santo Padre, todas essas coisas são verdadeiras? Arden exclamou, incapaz de acreditar no que estava lendo. Aparentemente sim, respondeu Samhain após um momento de contemplação. Quanto tempo se passou desde que o Imperador alcançou o Rank S? Seren perguntou com um tom grave. Se as datas estiverem corretas, falta menos de 1 ano até atingir exatamente 100, respondeu Thalia. E mesmo que a nossa situação não seja tão terrível como a retratada neste diário, o nosso mundo já está a começar a enfrentar estes problemas, afirmou Samhain com uma expressão grave, enfatizando a gravidade da situação. Era evidente que o mundo atual deles também não tinha muito tempo. Capítulo 266 Perdição iminente, parte 3. Felizmente o Imperador deve ter reconhecido esta questão muito antes de qualquer outra pessoa. Samhain continuou sua admiração e respeito pelo Imperador, expressando-se em alto e bom som em suas palavras. Ele teve a visão de estabelecer a academia como uma medida proativa. Na verdade, o Imperador era apenas um nome que deram ao detentor do item que é o mais poderoso e único Rank S em seu mundo, e claro, ele não era um Imperador de verdade. Há muito tempo atrás, quando ainda não existia Rank S no mundo, a lógica da família e da organização ainda persistia, e então, depois que essa pessoa chamada Valir finalmente se tornou Rank S, ele usou o poder e a autoridade que tinha para pelo menos conectar todas as famílias de Central City, que é a capital do mundo. Além disso, fundou a academia com o objetivo de dotar as gerações futuras de maior conhecimento e potencial. E não muito depois disso, o mundo inteiro começou a vê-lo como um líder independente e autoritário, que não estava ligado a nenhuma família ou organização. Devido ao fato de possuir o título de Imperador do Fogo, ele recebeu o nome de Valir, o Imperador. Samhain continuou exclamando com um suspiro, mas infelizmente, apesar de todos os seus esforços, não tivemos sucesso. Infelizmente, o Imperador ainda não foi capaz de impedir o comportamento egoísta que todas as famílias são incapazes de abandonar e apesar de todos os seus esforços, nenhum outro detentor de item Rank S surgiu em seu mundo nos últimos anos. A voz de Elara estava tensa quando ela perguntou, então, o que faremos? Se o que estava escrito no diário que eles estavam lendo fosse exato, então os perigos iminentes que o mundo deles enfrentaria em breve seriam muito maiores do que o Imperador poderia enfrentar sozinho, e não demoraria muito para que o Imperador pudesse lidar sozinho. O caos se seguiria. O que faremos? Samhain murmurou enquanto reformulava a pergunta. Depois disso, ele afirmou isso mantendo um leve sorriso. Continue lendo e você mesmo encontrará a resposta para esta pergunta mais tarde. Com essas palavras, todos voltaram sua atenção para o diário que Raidon segurava. Era verdade que a única maneira de descobrir como salvar o seu mundo da ameaça iminente era vasculhar os registros históricos de outro mundo que tinha lidado com a mesma ameaça no passado. No final, nossa raça humana, que permaneceu apenas uma minoria como resultado da invasão de criaturas de outros mundos em nosso mundo, tomou uma decisão que era certa e lógica pela primeira vez em 100 anos, com a ameaça de extinção que enfrentamos. Deixando de lado quaisquer resquícios de orgulho ou egoísmo, todos os detentores de itens, incluindo o único Rank S que tínhamos, se uniram em um esforço conjunto para combinar nossos recursos de poder e conhecimento no interesse de fortalecer não apenas a nós mesmos, mas também as gerações. Isso virá depois de nós. E chegamos à conclusão de que a maneira mais simples de conseguir isso é trocando entre si as técnicas que descobrimos até agora. E não demorou muito para percebermos o quão sábia foi essa escolha. Assim que todos divulgaram até mesmo as informações mais insignificantes sobre suas técnicas, tornou-se imediatamente aparente que essas técnicas tinham falhas significativas. Nenhuma das técnicas que possuímos constituía realmente uma técnica completa, e cada uma delas dava a impressão de que havia sido feita uma tentativa de desenvolver uma nova técnica combinando elementos de várias técnicas existentes. Técnicas falhas? Quando todos terminaram de ler essas linhas, eles se viraram para olhar uns para os outros em um momento de súbita consciência e choque. Eles não tinham ideia sobre isso até que Raidon chamou sua atenção, e ficaram surpresos ao descobrir que o mesmo problema havia se manifestado como um problema em outro mundo também. Armados com esta informação recém-descoberta, uma sensação de consciência intensificada surgiu em cada um deles. Eles começaram a contemplar a possibilidade de que não apenas sua família, mas todos os detentores de itens em seu mundo pudessem estar usando técnicas falhas. Depois de serem confrontados com esta realidade, decidiram prestar cuidadosa consideração ao que estava sendo dito mais uma vez, na expectativa de compreender o motivo. Depois de aprender esta verdade, chegamos à conclusão de que os cristais de sabedoria que descobrimos nos mundos caídos nada mais eram do que fragmentos de técnicas supremas que os detentores de itens que viviam nesses mundos haviam deixado para trás. Pai? Arden exclamou incrédulo, seus olhos se arregalando enquanto procurava uma explicação racional para o que acabará de ler. Isto é verdade. Samhain disse em voz baixa enquanto puxava um cristal branco brilhante do tamanho da palma da mão de seu armazenamento dimensional e o exibia.
Raidon foi atraído por este cristal e presumiu que fosse o mesmo descrito no diário. Oh, você provavelmente não tem ideia do que é. Dê uma olhada. Samhain sorriu e entregou o cristal para ele. Cristal da sabedoria. Nível, médio. Habilidade, usar sabedoria. Este cristal contém conhecimento de uma técnica de movimento específica. É assim que eles aprendem suas técnicas. Raidon ponderou enquanto lia a descrição do item. Olhando para as expressões nos rostos dos outros, ele rapidamente deduziu que todos estavam bem familiarizados com este item em particular, levando-o a acreditar que todos já o tinham usado antes. Use-o, disse Samhain. Raidon, que estava igualmente interessado em descobrir que tipo de item era, tomou a decisão precipitada de usá-lo imediatamente. Use a sabedoria. Raidon de repente sentiu-se tonto por um breve momento depois de dizer o nome da habilidade que ativaria o item, e percebeu que havia um fluxo de informações do cristal para seu cérebro. Oh, isso parece uma técnica de movimento meia-boca, mas esta parece ainda pior. Raidon pensou. Capítulo 267 Perdição iminente, parte 4. Em questão de segundos, Raidon revisou rapidamente as informações que havia adquirido e percebeu. A técnica de evasão da família Demugem era apenas uma versão ligeiramente melhorada desta técnica. Este cristal da sabedoria foi descoberto pelo antigo chefe de família de um mundo caído há muitos anos, e ele construiu nossa família atual usando esta técnica como base durante esse tempo. No entanto, ao longo de muitos anos, tentamos naturalmente melhorar esta técnica de diversas maneiras. Mas como você pode ver, este é apenas um conhecimento fragmentado de algumas técnicas combinadas, e como nunca tivemos as técnicas básicas, não conseguimos melhorá-las ainda mais, e ela permaneceu como uma técnica intermediária até agora. Samhain esclareceu isso para Raidon. Como os mundos caídos foram totalmente destruídos pelas calamidades, nenhuma fonte escrita ou avanço tecnológico foi capaz de sobreviver nesses mundos. Portanto, a única maneira dos detentores de itens descobrirem as técnicas é através desses cristais de sabedoria, que contêm as informações sobre a técnica suprema que os detentores de itens deixaram para trás após falecerem. Honestamente, eu não tinha ideia até ler este diário que esses cristais contêm apenas técnicas supremas, não básicas e que também possuem informações incompletas. Então, isso nos fez usar uma técnica falha desde o início, todos esses anos, disse Samhain enquanto pegava o cristal que Raidon havia devolvido a ele e o colocava de volta em seu armazenamento dimensional. As técnicas supremas não foram projetadas para serem usadas por ninguém. Em vez disso, eram os detentores de itens que normalmente os criavam, combinando múltiplas técnicas para atender às suas necessidades individuais. Além disso, com a adição da informação que faltava nos cristais, tornou-se evidente que as técnicas aprendidas por todos neste mundo através destes cristais eram falhas. Eu observei você enquanto você demonstrava as técnicas que compõem esta técnica suprema na sala de treinamento. Você a chamou de instinto do jogador e foco divino, certo? Certamente reconheço que essas duas são técnicas genuínas de alto nível que, até onde eu sei, ninguém mais possui neste mundo, disse Samhain com uma risada calorosa. Na verdade, foi uma perda de tempo e esforço para eles tentarem melhorar esta técnica durante muitos anos. O que eles deveriam ter feito era localizar as técnicas básicas que compõem esta técnica suprema e aprendê-las separadamente. No entanto, esta não era uma tarefa simples e, na verdade, até Raidon mostrá-la a eles. Eles nem sabiam que havia duas técnicas separadas que se combinaram para formar esta técnica suprema incompleta. Parece que ele está mais familiarizado com meu passado do que eu pensava. Raidon fez uma careta pensativo. Ele ficou surpreso ao descobrir que Samhain estava ciente do fato de ter inventado os nomes dessas duas técnicas com base em sua vida anterior. Acho que falei demais, admitiu Samhain, percebendo o olhar desconfiado de Raidon. Sugiro que você continue lendo antes de nos aprofundarmos no assunto. Raidon ficou completamente em silêncio enquanto voltava sua atenção para o diário. Ele estava começando a ter uma ideia do que exatamente esse mundo caído tinha a ver com sua vida anterior, mas antes de pensar mais sobre isso, ele queria ter certeza de que sua suposição estava correta. Armados com esse novo entendimento, embarcamos na tarefa de reconstruir essas técnicas, dividindo-as em variações de alto nível, utilizando nosso conhecimento e insights coletivos. Mas apesar de dedicarmos incontáveis anos a esses estudos, só conseguimos aperfeiçoar algumas técnicas consideradas de alto nível. Apesar disso, foi suficiente para um dos detentores de itens da próxima geração avançar para o Rank S. Devido à chegada deste segundo Rank S, a pressão que foi colocada sobre nós foi significativamente diminuída e num período de tempo relativamente curto, conseguimos até recuperar algumas das terras que havíamos perdido anteriormente. Com isso como nosso ímpeto, continuamos a dedicar mais tempo e energia ao processo de descoberta de técnicas adicionais de alto nível e de transmiti-las às gerações subsequentes. Felizmente, todos os nossos esforços continuaram valendo a pena. Tivemos sucesso na produção de porta-itens de terceiro, quarto e até quinto S-Rank em um período de tempo relativamente curto, ensinando muitas técnicas de alto nível para as novas gerações. Por causa disso, eles se tornaram detentores de itens com maior potencial e, como resultado, melhores títulos. O número de detentores de itens de Rank S em nosso mundo finalmente chegou a centenas depois de mais de um século, e com os recursos que esses novos detentores de itens de Rank S trouxeram de outros mundos caídos para o nosso mundo, os detentores de itens de Rank A que anteriormente acreditavam que não tinha chance de avançar, inclusive eu, comecei a avançar para o Rank S. Havíamos recuperado todas as terras que havíamos perdido em nosso mundo e acreditávamos que estávamos preparados para quaisquer outras ameaças externas, graças a centenas de poderosos Rank S e técnicas de alto nível à nossa disposição.
Nossa força combinada rapidamente atingiu novos patamares com a rápida ascensão dos detentores de itens do SS Rank, ultrapassando os já formidáveis S-Ranks. Eles superaram as limitações de seus antepassados fundindo técnicas de alto nível e descobrindo técnicas supremas originais. As nossas políticas progressistas e o poder unificador que impulsionou o mundo para níveis de força cada vez maiores foram o combustível para este incrível progresso. E finalmente, no auge de nossas realizações, estava um detentor de item de classificação SSS, um símbolo de maestria incomparável e o auge de nossa força coletiva. Com o aparecimento deste novo detentor de item de rank SSS e a demonstração de seu poder, todos começaram a acreditar que finalmente havíamos criado um deus. Contudo, as nossas ilusões foram novamente destruídas quando o sistema introduziu um novo conceito conhecido como guerras mundiais. Mas só depois de termos lutado na Primeira Guerra Mundial é que nos apercebemos da dura realidade da nossa ignorância. Tínhamos a impressão de que o rank SSS era o mais alto possível, mas na realidade não chegava nem perto. Capítulo 268 Perdição Iminente, Parte 5. Como um ser humano que viveu mais de 300 anos, minha existência foi repleta de numerosos triunfos e vitórias. Testemunhei inúmeras batalhas e desempenhei um papel significativo na promoção do surgimento de numerosos heróis formidáveis em meu mundo. Mas se alguém me perguntasse sobre o momento da minha vida em que senti mais orgulho e entusiasmo, teria de apontar esse momento específico. Minha memória ficará sempre gravada com o momento em que entramos em nossa Primeira Guerra Mundial, acompanhados por milhares de Rank S e centenas de Rank SS no campo de batalha, adornados com grama verde vibrante e o perfume revigorante que enchia o ar, que serviu como pano de fundo para este importante evento. Na vanguarda do nosso poderoso exército, nossa conquista mais extraordinária, estava o detentor do item, exalando uma aura de poder e graça. Vestida com um vestido branco como a neve que esvoaçava a cada rajada de vento, ela chamava atenção e admiração. Sua brilhante armadura de batalha prateada brilhava intensamente no campo de batalha, servindo como uma representação visível de seu poder incomparável. Ela personificou o orgulho do nosso mundo e incutiu confiança inabalável em nossas fileiras como a única classificação SSS entre nós. Este poderoso exército, este grande sucesso, era nossa honra e orgulho partilhados, e naquele preciso momento, acreditávamos, não, tínhamos a certeza, que, independentemente de quem fosse o nosso adversário, eles não seriam capazes de nos enfrentar. Infelizmente, mantemos esses pensamentos até nos depararmos com nossos inimigos e mais uma vez percebermos o quão ignorantes éramos. Eu não tinha ideia de que aquele dia seria aquele em que eu me sentiria ao mesmo tempo mais orgulhoso de mim mesmo e mais desesperado de toda a minha vida. Sou uma pessoa que viveu por incontáveis anos, uma vez que esteve no auge do poder como detentor de um item de classificação SS, apenas para ver tudo arrancado, testemunhando o desaparecimento de meus companheiros um por um e a destruição implacável de meus companheiros. Mundo até o fim. Agora sou o único sobrevivente, carregando o peso de memórias esquecidas e de um nome desconhecido. Sou uma pessoa que passou por todas as dificuldades que uma pessoa é capaz de passar e também por todo tipo de depressão que existe. Mas foi nesse dia que entendi o que é o verdadeiro desespero. Enquanto esperávamos lá com nosso exército de milhares de homens pelo inimigo, finalmente aquele tão esperado inimigo apareceu no horizonte. A causa do nosso desespero naquele dia fatídico não residia na quantidade ou na aparência do inimigo. Surpreendentemente, a força oposta compreendia apenas 80 detentores de itens, assemelhando-se a criaturas reptilianas com corpos cobertos de escamas. No entanto, na época, não sabíamos que esses seres não eram apenas lagartos comuns, mas sim membros de uma raça superior conhecida como draconianos. Mesmo que a verdadeira luta ainda não tivesse começado, apenas olhar nos olhos desses 80 adversários pela primeira vez foi o suficiente para esgotar instantaneamente toda a nossa força de vontade e nos fazer querer desistir da luta. Fiquem fortes, é apenas uma ilusão. Ainda o superamos em número foram as palavras ditas pelo nosso único rank SSS, nosso farol de esperança em meio à escuridão que nos envolveu. No entanto, quando testemunhamos sua voz tensa e seu corpo levemente trêmulo enquanto ela pronunciava essas palavras, a esperança que havia começado a florescer dentro de nós desapareceu no mesmo ritmo rápido. Apesar de estarmos profundamente conscientes do espantoso desequilíbrio de poder, recusamo-nos a ceder à desesperança. Éramos uma força forte, que já impediu o fim do mundo e perseverou diante de probabilidades intransponíveis. Nossa fé e esperança inabaláveis sempre foram nossa maior fonte de força como seres humanos. Mesmo diante de uma certa derrota, resolvemos dar tudo de nós e lutar nesta guerra, recusando-nos a recuar sem deixar vestígios do nosso valor e determinação. Com esses pensamentos, estávamos tentando recuperar a vontade e a coragem para lutar quando uma voz surgiu do meio dos detentores de itens inimigos. Isso é fascinante. A humilde raça humana era a última coisa que eu esperava ver aqui. O dono da voz avançou com confiança através dos draconianos enquanto vestia uma impressionante armadura preta e metálica que o marcava como líder do grupo. Metade de seu rosto estava coberto de escamas prateadas, dando-lhe um ar de poder e autoridade que chamou nossa atenção. Mas o que realmente nos impressionou não foi o quão poderoso esse draconiano parecia ser. Pelo contrário, foi a forma como todos foram obrigados a submeter-se instintivamente à sua existência extremamente poderosa. Confrontados com uma presença tão formidável, nenhum de nós poderia negar ser rotulado como meros humanos, pois era evidente que na presença desta raça superior, a nossa própria raça representava nada mais do que a débil espécie humana na base da hierarquia.
Naquele dia fatídico, nosso exército de milhares de detentores de itens humanos enfrentou 80 draconianos. Mas no final, houve apenas um draconiano contra quem lutamos. Apenas um draconiano aniquilou todo o nosso exército sem suar a camisa, sob o olhar desdenhoso dos 79 inimigos restantes. A guerra terminou em questão de horas, mas quando terminou, havíamos perdido mais da metade do nosso exército e nosso único membro do rank SSS para a morte real. Aquele dia começou como o dia em que senti mais orgulho na minha vida, mas também acabou sendo o dia em que senti mais desesperança. Infelizmente, a derrota humilhante foi apenas o começo, pois percebemos a verdadeira extensão da nossa perda quando regressamos ao nosso mundo com apenas algumas centenas de sobreviventes dos milhares que tinham participado na guerra. Quando voltamos ao nosso mundo pela primeira vez, não fomos recebidos por monstros aterrorizantes ou edifícios que haviam sido destruídos. Em vez disso, a situação era muito pior do que qualquer uma dessas coisas. Capítulo 269 Perdição iminente, parte 6. No espaço de apenas um dia, conseguimos determinar que um número significativo de regiões que estavam presentes no nosso mapa até aquele momento tinham desaparecido completamente. A geografia passou por uma transformação completa, com muitas características geográficas, incluindo oceanos, desertos e até algumas cidades, desaparecendo. Naquele momento enfrentamos uma dura realidade. Como resultado da nossa derrota na guerra, não só perdemos um grande número de detentores de itens, mas também perdemos uma parte do nosso mundo. A magnitude do nosso infortúnio superou todas as expectativas que tínhamos. E isso só aconteceu depois de uma guerra mundial. Mas o que aconteceria após a Segunda ou Terceira Guerra Mundial? Não tivemos tempo para ficar tristes com a nossa perda. Embora não tivéssemos ideia de quando começaria a próxima Guerra Mundial, tivemos de nos preparar para ela. Já havíamos resgatado nosso mundo da beira do esquecimento e agora precisávamos ser como uma fênix e ressurgir das cinzas mais uma vez. Precisávamos ser muito mais poderosos do que antes. Após a batalha anterior, em que todo o nosso exército foi eliminado por um único draconiano, chegamos à conclusão de que o número das nossas forças não era mais relevante. A imagem do rosto sorridente de Dragonian, que matou facilmente nossos camaradas e nos derrotou sozinho de forma humilhante, e as palavras "humanos humildes" ficaram soando em nossos ouvidos por um longo tempo enquanto fazíamos planos novamente para o futuro. Tivemos que criar um porta-itens que garantisse que nossa espécie nunca mais seria chamada de humanos inferiores. Começamos concentrando-nos nas deficiências iniciais da nossa raça em comparação com as de outras raças. Nossas mentes foram para as escamas impenetráveis que os draconianos possuíam, bem como para o poder inerente que vinha de seus ancestrais e corria em suas veias. Com tudo isso, precisávamos desenvolver um ser humano com uma estrutura física que pudesse absorver todas as nossas técnicas desde o nascimento até ser despertado como porta-itens. Enfrentamos o desafio de criar um corpo formidável e resiliente que possuísse a força que precisávamos. No entanto, era essencial que este corpo permanecesse humano, embora não pudéssemos contar com meios naturais para sua criação. Tendo isso em mente, coletamos as amostras genéticas necessárias de residentes do nosso mundo que possuíam qualidades físicas excepcionais. Depois disso, iniciamos o processo de criação do corpo humano que desejávamos com esses genes, construindo uma formação com todos os recursos à nossa disposição e um item de grau laranja como núcleo. Depois de um período significativo de tempo e de um grande número de tentativas fracassadas, finalmente conseguimos atingir nosso objetivo. Finalmente tivemos sucesso em nossa tentativa de criar um bebê humano. Apesar do fato de o corpo que criamos ainda não ser tão bom quanto os corpos das raças superiores, ele tinha potencial para ser o corpo mais poderoso que a raça humana já produziu. No mínimo, era um corpo que aguentava as técnicas que íamos ensinar sem ser porta-itens, e isso nos bastava. No entanto, após este sucesso, fomos confrontados com um novo desafio. Conseguimos construir um corpo humano, mas ainda faltava uma alma neste corpo. Em contraste com a maneira como construímos este corpo, não fomos capazes de produzir a alma através da recolha de amostras genéticas de um grande número de indivíduos. Também não fomos capazes de pegar a alma de nenhum indivíduo e transferi-la para este corpo porque o porta-item que estávamos tentando criar exigia uma alma única. Em última análise, o título que um detentor de item alcançará ao despertar não é determinado apenas pelo crescimento do seu potencial através de técnicas aprendidas, mas também pelo caráter do indivíduo. Portanto, o espírito da pessoa desempenha um papel crucial na formação do seu título. Devido à natureza deste problema, durante muitos anos não conseguimos avançar na nossa procura de uma solução. Durante este processo, tivemos a sorte de evitar ter de participar em mais uma guerra mundial. No entanto, tivemos a impressão de que não nos restava muito tempo. Felizmente, não tivemos que esperar muito mais para encontrar a solução que procurávamos. Durante nossa busca incansável, nos deparamos com a venda de um item crucial em um leilão na dimensão superior, o reino que sempre permaneceu sob nosso radar. No momento em que percebemos que este item seria leiloado, todo o nosso mundo entrou em um estado de excitação e tensão repentinas. Estávamos perfeitamente conscientes de que se perdêssemos esta oportunidade de adquirir o item, nossas chances de adquiri-lo no futuro seriam extremamente pequenas, porque este item era um item de grau dourado que raramente aparece mesmo na dimensão superior. Felizmente conseguimos adquirir o item, apesar de termos que pagar um preço exorbitante e até vender diversas técnicas de alto nível. Pingente, grau, dourado, qualidade, obra-prima, habilidade, descida da alma. Ele atravessa o tempo e o espaço para evocar o espírito de um dos 7 pecados capitais.
A resposta do espírito à chamada varia de acordo com as estatísticas de espírito do usuário. A resposta do Spirit à chamada varia de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. A resposta do Spirit à chamada varia de acordo com as estatísticas de carisma do usuário. A resposta do Spirit ao chamado varia de acordo com as estatísticas de força do usuário. A resposta do Spirit à chamada varia de acordo com as estatísticas de agilidade do usuário. A resposta do Spirit à chamada varia de acordo com as estatísticas de sorte do usuário. Custo de mana, 999.999. Duração, cooldown, uso único. Agora com esse item, a única coisa que nos restou foi montar a formação do item essencial. Capítulo 270 Perdição Iminente, parte 7. Eu me pergunto se existe um item de grau ouro em nosso mundo, Zephyr murmurou admirado. Acho que não. Provavelmente não conseguiríamos comprar um, mesmo se vendêssemos o mundo inteiro, respondeu Seren. As pessoas frequentemente consideram os itens de grau ouro extremamente valiosos devido à sua singularidade e raridade no universo. Se uma pessoa tentasse fabricar o mesmo item usando uma receita, o processo de fabricação falharia inevitavelmente, a menos que o item original fosse destruído ou tornado incapaz de ser usado de alguma outra forma. Por serem únicos, estes itens não podem ser replicados, o que contribui ainda mais para a raridade e o valor dos itens em questão. Por causa disso, normalmente é impossível para um mundo pobre como o mundo mencionado neste diário poder comprar um item de grau ouro. Eles tiveram, no entanto, a sorte de poder fazê-lo porque muitas pessoas não queriam esse item porque ele tem uma área de uso limitada. É limitado apenas para uso único e não tem uma taxa de sucesso de 100%. Com isso, o preço desse item diminuiu, o que permitiu adquiri-lo a um custo reduzido. A razão pela qual a habilidade não garantiu 100% de chance de sucesso foi devido à singularidade das 7 almas que poderiam ser convocadas através do item. Cada uma dessas almas era única, existindo apenas uma em todo o universo. Se todas essas almas já estivessem ligadas a outros corpos, seria impossível alcançá-las e invocá-las, mesmo com o poder do item. Além disso, um dos perigos que acompanhavam o uso deste item era o fato de que o dono do item não tinha como determinar antecipadamente qual dessas 7 almas ele invocaria quando usasse. No entanto, não parecia importar muito para eles qual deles viria, pois estavam obviamente confiantes no fato de que eram todos almas excepcionais. Para ser mais sucinto, mesmo que a luxúria tivesse aparecido, no máximo ele teria estabelecido um harém para si mesmo dentre todas as mulheres do mundo deles. Portanto, todas as características que pertenciam a estas 7 almas tinham algum tipo de deficiência, mas enquanto contribuíssem para o avanço do seu mundo e da raça humana, essa deficiência não teria consequências para elas. Enquanto Zephyr continuava a ler, ele lançou um olhar curioso na direção de Raidon e murmurou com uma voz cheia de interesse. Eu me pergunto qual deles eles conseguiram invocar no final. Assim que obtivemos este item, acreditamos que finalmente havíamos resolvido o problema de encontrar uma alma para habitar o corpo humano que havíamos criado. Mas muito rapidamente, outro problema surgiu. A criação de uma raça humana superior era o nosso objetivo e fizemos todos os esforços para garantir que o corpo que produzimos fosse inteiramente humano. Contudo, a alma que selecionamos para habitar o corpo não era evidentemente humana. Na verdade, esta alma não pertencia a nenhuma raça em particular, e a origem desta alma era um mistério para nós. Por causa disso, nossos pensamentos iniciais sobre as implicações éticas do projeto foram questionados. Que atributos definem alguém como pertencente a um determinado grupo racial, como a raça humana, e que atributos definem alguém como um verdadeiro ser humano? Os seres humanos distinguem-se apenas por possuírem genes humanos no seu corpo físico, ou é a ligação da sua alma à essência fundamental da humanidade? Diante do tempo limitado e da urgência, deixamos de lado os debates sobre essas questões filosóficas e rapidamente tomamos a decisão de utilizar a alma, sem nos determos muito no assunto. E finalmente chegamos ao consenso de que as almas transcendem as fronteiras raciais e adquirem uma identidade própria e distinta uma vez que habitam um corpo físico. Como mestre de formação e portador de um pesado fardo de responsabilidade, agi rapidamente para usar o item de grau dourado como núcleo, a fim de construir uma formação que possibilitasse que a alma convocada fosse transferida para o corpo. E nesse ponto só faltou ativar essa formação e observar para ver qual alma encarnaria neste corpo. A ativação da formação, que continha um item de grau dourado no centro, foi na verdade uma tarefa desafiadora. Todos os detentores de itens sob nossos cuidados tiveram que trabalhar juntos para que isso acontecesse. Persistimos por um ano inteiro para ativar a formação e, no final das contas, conseguimos fazê-lo graças à transferência sequencial de sua mana e à utilização de um grande número de núcleos vitais. Até aquele dia nunca tínhamos visto a ativação de uma habilidade que pertencesse a um item de grau ouro. Ao contemplarmos o espetáculo que se desenrolava diante de nós, ficamos sem palavras, nossas línguas mantidas cativas pelo espanto e admiração. Em questão de segundos, nuvens escuras e deprimentes se espalharam por todo o nosso mundo, e pudemos sentir o mundo tremendo até o seu âmago. Tivemos um breve momento de pânico quando percebemos que o próprio mundo que havíamos trabalhado tanto para proteger poderia ser tirado de nós pelas nossas próprias mãos, usando essa habilidade. Embora eu tenha visto muitas habilidades de invocação diferentes no passado, esta foi definitivamente única. O que procurávamos convocar era inegavelmente extraordinário e, por acaso, a alma que desejávamos era tudo menos comum. Depois de suportar 6 meses envolvendo nuvens escuras e vibrações generalizadas ressoando em todos os cantos do nosso mundo, estávamos prestes a admitir o nosso fracasso e a considerar a possibilidade de interromper os nossos esforços para evitar mais danos ao nosso mundo. No entanto, quando estávamos prestes a perder as esperanças, um evento importante aconteceu diante de nós. Todas aquelas sinistras nuvens negras se reuniram em um único ponto no céu, onde formaram uma fenda negra rodopiante.
Capítulo 271 Perdição iminente, parte 8. Assim que a fenda apareceu, percebemos que finalmente havíamos alcançado nosso objetivo e que a alma havia respondido ao nosso chamado. Naquele exato instante, uma confirmação retumbante de nossos esforços ecoou pelo sistema, chegando aos ouvidos de todos os detentores de itens que participaram da ativação da formação. A confirmação das nossas convicções anteriores provocou-nos uma onda de euforia, incutindo-nos um profundo sentimento de realização e satisfação. Invocação bem-sucedida. Em resposta ao seu apelo, a ganância desce sobre o seu mundo. E muito rapidamente um raio de luz originado de dentro desta fenda, iluminando o mundo inteiro com seu brilho tão brilhante quanto o sol, entrou no corpo que havíamos criado anteriormente, que estava no meio da formação. Finalmente tivemos sucesso. Usando todos os recursos disponíveis, fomos capazes de criar um ser humano com potencial para liderar a raça humana. Além disso, sentimos uma felicidade extra pelo fato de a alma que respondeu ao nosso chamado ser a ganância, o que também estava de acordo com o nosso objetivo. Apesar do facto de a alma ter chegado sem memórias, reconhecemos o enorme potencial em cultivar e canalizar a ganância desta entidade infantil na direção certa. Tinha o potencial de se tornar a arma definitiva para o nosso mundo e para a nossa raça, se fosse bem cuidada e orientada na direção certa. Tudo o que nos restou foi criá-lo usando todo o nosso conhecimento enquanto esperávamos pacientemente que ele atingisse a idade adulta. No entanto, quando as coisas pareciam estar progredindo bem, surgiu uma situação inesperada. Recebemos uma mensagem do sistema informando que não tínhamos tempo para permitir que o bebê crescesse e se transformasse em um porta-itens completo. Aprendemos que a iminente guerra mundial se aproximava muito mais cedo do que o previsto, deixando-nos apenas alguns anos para nutrir e treinar esta criança para se tornar um formidável detentor de itens antes da próxima guerra mundial. Embora pudéssemos acelerar o crescimento físico da criança usando habilidades e formações baseadas no tempo, transmitir todas as nossas técnicas e conhecimentos representava um desafio significativo. Tivemos que encontrar um equilíbrio delicado entre ensiná-lo e ao mesmo tempo garantir que ele ganhasse valiosas experiências de vida. Além disso, tivemos que evitar cuidadosamente qualquer despertar prematuro, desejando que ele se tornasse um detentor de itens apenas quando tivesse atingido plenamente o seu potencial. E levando em conta todos esses desafios, chegamos à conclusão de que era necessária a formação de mais um item. Estabelecemos uma nova formação que nos permitiu criar um mundo alternativo. Este mundo permitirá um fluxo de tempo diferente do nosso mundo e garantirá que o seu desenvolvimento seja bem-sucedido. Desta forma, mesmo que apenas alguns meses se passassem em nosso mundo, ele teria vivido no mundo alternativo que criamos por um período considerável de tempo. Para evitar que a criança despertasse prematuramente, impusemos restrições ao seu corpo físico real, garantindo que ela não experimentasse um crescimento acelerado durante este período crucial. Além disso, para nos concentrarmos exclusivamente no crescimento de seu personagem e forçá-lo a dar toda a sua atenção às técnicas que lhe ensinamos neste mundo, tomamos a decisão consciente de criar um mundo desprovido de detentores de itens e poderes especiais, um mundo onde as pessoas comuns prevaleceram. E uma vez que tudo estava pronto, iniciamos o processo de formação e iniciamos nossos papéis como deuses para observar e moldar seu destino neste mundo para seu desenvolvimento. Para começar, dado que seu personagem possui o traço da ganância, nos sentimos obrigados a aproveitar ao máximo seu potencial. Assim, optamos por criá-lo num típico orfanato, sob o disfarce de um órfão que nunca teve família. O resultado foi exatamente como havíamos previsto, e como uma criança humana normal, sua ganância inicial era ser o centro das atenções daqueles ao seu redor. Ele não era um gênio incrível, mas somente por causa de seu desejo de atrair a atenção das pessoas ao seu redor é que ele começou a realizar coisas incríveis para sua idade. Primeiro aprendeu a andar ainda muito jovem, depois aprendeu a falar e por fim, aprendeu sozinho a escrever. No entanto, como resultado das nossas intervenções, estas coisas, que em circunstâncias normais chocariam a todos e os levariam a acreditar que ele era um gênio incrível, não conseguiram atrair a atenção de ninguém. Como consequência disso, ao perceber que não conseguiria cumprir seu objetivo, começou a se esforçar ainda mais. Ele começou a ajudar no dormitório realizando tarefas que para alguém de sua idade, seriam um fardo extremamente difícil de suportar. Ele começou a ajudar os funcionários do dormitório preparando refeições e lavando roupa. De manhã, ele acordava cedo e escrevia letras e poemas na esperança de que alguém os notasse e à noite, limpava todo o dormitório usando nada mais do que um simples pano. Desesperado para provar seu valor e chamar a atenção, ele recorreu a medidas extremas, tentando incendiar todo o dormitório várias vezes, mas suas ações só resultaram em mais indiferença e desrespeito por parte daqueles ao seu redor. Infelizmente, apesar de seus esforços, ele permaneceu desprovido do desejado amor e atenção dos outros, a ponto de nem mesmo receber um nome até completar 6 anos de idade. Quando vimos se esforçando tanto apenas para obter a atenção e o amor que tanto deseja, isso chocou profundamente a todos nós e, claro, fez com que alguns de nós, inclusive eu, nos sentíssemos tristes. Apesar disso, persistimos no projeto, fechando as nossas emoções e nos convencendo de que todas essas coisas são essenciais para o seu futuro, bem como para o futuro do nosso mundo. Foi essencial para nós transmitirmos a compreensão de que na vida, independentemente dos esforços, sempre haveria imprevistos que levariam ao fracasso. Era imperativo que garantíssemos que ele nunca desistisse, tal como era imperativo que nós próprios nunca desistíssemos, apesar do facto de o nosso mundo estar em perigo de ser destruído repetidamente. No final de tudo, quando ele tinha 6 anos, tomamos a decisão de lhe entregar um prêmio para, pelo menos, demonstrar que todo o seu trabalho não foi em vão. Decidimos então dar-lhe um nome que um dia carregaria o peso do seu extraordinário destino e ressoaria por todo o universo.
Capítulo 272 Perdição Iminente, Parte 9. E a partir desse momento decidimos tratá-lo pelo seu novo nome, Raidon, não mais como um mero projeto, mas como um indivíduo com identidade e propósito próprios. Foda-se. Raidon praguejou ao chutar o pod de jogo, que ele havia descoberto anteriormente ser uma formação de item. Já me deparei com teorias dizendo que nossa existência nada mais é do que uma simulação, mas nunca pensei que isso pudesse realmente ser verdade. Ele murmurou com uma mistura de raiva e descrença. Raidon ficou com um gosto amargo na boca depois de perceber que sua vida anterior nada mais era do que uma simulação cuidadosamente projetada para se assemelhar à realidade. Ele tinha acreditado na sua autenticidade até agora, sem saber que toda a sua existência esteve sob constante observação e manipulação por forças desconhecidas. Ele se sentiu desiludido e desconfortável ao perceber que toda a sua vida tinha sido uma mentira. Droga, eu tive que descobrir imediatamente que algo estava errado quando ganhei esse título estranho em vez de um dedo de ouro, resmungou Raidon. Mesmo que sua vida anterior tenha sido uma simulação, havia um grande número de romances e videogames baseados em reencarnação e transmigração. Nessas histórias e jogos, sempre que o personagem principal morre e acorda em um mundo diferente, ele é dotado de habilidades extraordinárias que ninguém mais naquele mundo possui. Mas quando ele chegou a este mundo, a única coisa diferente do normal foi a peculiaridade do seu título. Por causa da exigência absurdamente alta de pontos de experiência, ele não conseguiu subir de nível e só conseguiu melhorar algumas de suas estatísticas e ganhar habilidades passivas. Este problema até ocasionalmente o levou a questionar se seu título era mais um fardo do que uma ajuda. Dado o elevado potencial do seu título, era natural que o número necessário de pontos de experiência para avançar de nível também fosse substancial. No entanto, foi um incômodo que o já elevado número de pontos de experiência necessários para atualizar seu título e subir de nível continuasse a aumentar ainda mais. E mais tarde, quando ele descobriu que não poderia aumentar suas estatísticas em mais de 100, as coisas se tornaram ainda mais frustrantes para ele do que já eram. Embora houvesse, sem dúvida, uma maneira de contornar esse limite máximo de estatísticas, seu prazer com o jogo, e portanto com a vida, estava sendo prejudicado por sua ignorância sobre ele. Merda. Tanto faz. Pelo menos ainda estou gostando, Raidon murmurou, tentando se acalmar enquanto massageava as têmporas. Ele aproveitou a vida e aceitou o contentamento de estar vivo, apesar das circunstâncias. Além disso, parecia que ele não era mais capaz de se vingar de ninguém pelas dificuldades que foi obrigado a suportar, como observado nas primeiras páginas do diário. O mundo de seus criadores já havia sido totalmente destruído. Sem meios de retaliação, percebeu que sua única opção era continuar vivendo e aproveitar ao máximo a vida que tinha. À medida que o comportamento errático de Raidon se desenrolava através de seus discursos e mudanças de humor, os espectadores o observavam com olhos arregalados de espanto. Finalmente, eles aprenderam sobre suas origens, que podem ser atribuídas a este mundo caído, e compreenderam a motivação por trás de sua criação. Eles ficaram sem palavras e incapazes de articular a miríade de emoções que inundavam seus corações naquele exato momento, como resultado do peso desta revelação, que os deixou num estado de profundo choque. Eles também ainda estavam confusos sobre as razões por trás da descida do observador ao mundo, a causa da destruição do mundo e como ele conseguiu sobreviver em meio às ruínas. Porém, apesar de toda essa curiosidade, eles decidiram esperar um pouco que Raidon se acalmasse, mesmo estando impacientes para ler o resto da história. E finalmente, depois que Raidon clareou a cabeça e aceitou a realidade de suas circunstâncias, ele tomou a decisão de continuar com o resto da história. Quando ele finalmente recebeu um nome, ele correspondeu completamente às nossas expectativas e quando ele finalmente viu os resultados do que havia feito, continuou a se esforçar ainda mais. Depois de algum tempo, percebeu que atrair a atenção das pessoas ao seu redor não era suficiente e que o mundo fora do orfanato onde residia era muito maior e mais emocionante. Sim, eu descobri que existe um mundo muito maior, um universo, seus filhos da puta, Raidon disse com raiva e continuou lendo, ignorando os olhares tensos que os outros estavam lançando para ele. E a partir daquele momento percebemos que era hora de ele aprender técnicas que pudessem aumentar seu potencial. Não conseguimos ensinar-lhe estas técnicas de forma dissimulada porque o mundo que criamos é habitado por pessoas normais. Por isso, traçamos um plano para integrar todas as técnicas nos jogos, inspirando-nos nas formações em que nós mesmos treinamos. Desenvolvemos essas técnicas, transformando-as em um formato de jogo para ele aprender e dominar. Tendo em conta sua ganância, também lhe demos a oportunidade de acumular riqueza e alcançar fama através do seu sucesso nestes jogos. E mais uma vez, os resultados foram muito superiores ao que havíamos previsto. Ele era como uma esponja, absorvendo todas as técnicas que implementamos em cada jogo, e seu desempenho foi tão surpreendente que até nos surpreendeu. O que nos surpreendeu ainda mais foi a sua capacidade de elevar a níveis superiores as técnicas que acreditávamos já estarem aperfeiçoadas. Ao assimilar o conhecimento fundamental de todas as técnicas, ele ultrapassou os limites do que pensávamos ser impossível. E quando vimos que ele não estava satisfeito com isso, mas em vez disso começou a combinar essas técnicas para criar técnicas supremas que poderia usar em outros jogos, ficamos todos surpresos com o que havíamos conseguido. Capítulo 273 Perdição Iminente, Parte 10. Mesmo para um detentor de itens, pode levar anos ou até uma vida inteira para desenvolver sua própria técnica suprema.
Raidon, por outro lado, conseguiu terminar cada jogo com incrível sucesso ao desenvolver uma técnica suprema que ele achou que seria apropriada para o jogo depois de jogar apenas alguns meses. Naturalmente, a razão de seu sucesso foi que, além do prazer de vencer todas as partidas que disputou, depois de um tempo ele deu a conhecer seu nome ao mundo inteiro, e finalmente começou a ganhar a atenção que desejava desde o dia em que ele nasceu. Durante esse processo, não apenas nos sentamos e permitimos que ele obtivesse sem esforço o que desejava, é claro. Durante esse processo, apresentamos a ele um grande número de desafios imprevistos. Orquestramos encontros com mulheres que pareciam solidárias, apenas para que elas o traíssem quando ele menos esperava. Manipulamos aqueles que ele acreditava serem seus amigos, fazendo com que o apunhalassem pelas costas. E justamente quando ele acreditava ter alcançado o auge do sucesso, garantimos que ele experimentasse uma queda repentina, mergulhando de volta às profundezas mais uma vez. No entanto, com o passar do tempo, até nós começamos a questionar se o havíamos levado longe demais. No entanto, para nossa surpresa, ele desafiou todas as probabilidades e conseguiu subir ao topo mais uma vez, triunfando sobre todos os desafios que deliberadamente colocamos no seu caminho. À medida que observávamos as suas realizações com todo o nosso interesse e entusiasmo, a nossa fé no conceito de criar uma raça superior a partir de um humano foi crescendo, e até começamos a pensar que poderíamos criar um Deus. E com o passar do tempo, para nossa surpresa e perplexidade, ele começou a sentir prazer nos mesmos desafios que tínhamos elaborado meticulosamente para ele. Foi nesse preciso momento que nos apercebemos do facto de que tínhamos calculado mal as nossas intenções e, como resultado, inadvertidamente alimentamos o seu desejo de diversão, em vez de nos concentrarmos apenas nos seus esforços para alcançar o sucesso. Assim que percebemos que poderia haver um problema resultante disso, partimos em busca de uma solução. Afinal, se ele fosse alguém que ansiava por diversão, ele poderia colocar nosso mundo em perigo quando tivesse poder suficiente para fazê-lo, e isso era a coisa mais distante do que qualquer um de nós gostaria que acontecesse. Com esta preocupação, estávamos a começar a repensar a nossa abordagem e os desafios que lhe tínhamos proposto quando, de repente, nos deparamos com um novo desafio. Na verdade, não seria correto chamar isso de desafio, mas sim de nossa perdição. Sem que soubéssemos. Enquanto observávamos meticulosamente o progresso diário de Raidon e meticulosamente elaboramos sua vida com a aspiração de sua eventual ascensão à divindade, permanecemos alheios ao fato de que outra entidade havia notado. E de repente, numa manhã tranquila da vida que levamos há algum tempo, aquela coisa apareceu. Uma coisa negra colossal e horripilante se materializou acima do nosso mundo, seu imenso tamanho lançando uma sombra que eclipsou a própria luz do sol, mergulhando nosso mundo na escuridão. Desnorteados e apanhados de surpresa, fomos incapazes de compreender a natureza desta entidade que desceu sobre nós, e a nossa crença inicial foi que se tratava de uma calamidade trazida ao nosso mundo. Afinal, ainda não recuperamos totalmente da derrota que sofremos na última guerra mundial em que participamos, e ocorreu-nos o pensamento de que o sistema, reconhecendo que o nosso mundo estava num estado frágil, acabou por enviar uma calamidade para teste-nos. Mas não demorou muito para percebermos que isso não era uma calamidade. Para começar, no instante em que aquela coisa se manifestou no céu, uma presença potente como nunca havíamos encontrado antes desceu sobre o nosso mundo, a tal extremo que até mesmo os mais poderosos SS entre nós de repente se viram de joelhos, indefesos diante da pressão que estava sendo exercida por esta presença. Esta opressão foi comparável à opressão da superioridade racial que experimentamos durante a Guerra Mundial com a raça draconiana. No entanto, houve uma diferença significativa entre os dois. A pressão foi 1 milhão de vezes maior do que naquela época. Além disso, a constatação de que esta entidade, qualquer que seja a sua natureza, permaneceu suspensa acima do nosso mundo sem qualquer movimento ou desvio da sua posição, foi uma indicação clara de que não se tratava de uma calamidade comum. No esforço para nos aliviarmos do fardo imposto pela sua existência avassaladora, fizemos um esforço para obter uma compreensão mais profunda deste ser misterioso. Assim, pudemos compreender sua verdadeira natureza. Esta entidade não nos era desconhecida. Mesmo os detentores de itens mais fracos reconheceram e compreenderam sua presença. O Olho Roxo, uma entidade misteriosa, sempre foi um observador silencioso enquanto os detentores de itens passavam por seus processos de despertar. Mas o que realmente nos deixou nervosos foi o facto de esta coisa, que agora observava o nosso mundo de cima, parecer muito maior e mais ameaçadora do que antes. A princípio, não conseguimos compreender por que essa coisa se manifestou repentinamente dessa maneira. Entretanto, um aspecto particular chamou nossa atenção. O olho não parecia ter a intenção de atacar ou destruir o nosso mundo, em vez disso parecia estar nos observando de maneira curiosa. Apesar da falta de intenções hostis, a presença da entidade por si só infligiu danos ao nosso mundo, fazendo com que o solo desmoronasse e se corrompesse a cada segundo que passava. É por isso que tomamos a decisão de eliminar essa ameaça desconhecida que representava um perigo para o nosso mundo. Não sei o que estávamos pensando naquele momento ou por que tomamos essa decisão, mas decidimos atacar para destruir essa coisa que sabíamos ser muito mais forte do que nós. E não demorou muito para percebermos que essa foi, de longe, a pior escolha que já fizemos em toda a nossa vida. Capítulo 274 Perdição Iminente, Parte 11. Nosso inimigo era forte e sabíamos que precisaríamos mobilizar todos os nossos recursos se quiséssemos derrotá-lo. Reunimos todos os nossos recursos num esforço coordenado e depois tomamos a iniciativa de eliminar esta ameaça com um único golpe. No entanto, apesar de termos combinado muitas das nossas forças de rank S e SS, o nosso ataque nem sequer chegou a esse ponto. O que esperávamos afinal? Ainda não tenho certeza do que nos levou a fazer uma escolha tão drástica naquele dia, mas o ataque que lançamos teve grandes consequências. A entidade permaneceu imóvel, aparentemente não afetada pelo nosso ataque, enquanto suportávamos o peso de sua presença iminente.
Depois daquele dia, o som do sistema nunca mais foi ouvido por ninguém. Não conseguimos nem acessar nosso painel de personagens. Foi interessante que, embora nossas habilidades e estatísticas ainda estivessem ativas, não conseguimos usar o sistema de forma alguma. Como não conseguimos interagir com o sistema, é lógico que também não conseguimos usar as habilidades dos itens. Ficamos sem forças nem vontade para lançar um segundo ataque e por isso resignamos-nos a deixar tudo ao destino. E assim que percebemos que o nosso destino seria, em última análise, a destruição inevitável do nosso mundo, perdemos toda a esperança. Devido à existência desta coisa, o mundo que conhecemos está a deteriorar-se e a tornar-se mais corrupto a cada dia. Pessoas comuns morreram rapidamente no início, e então os detentores de itens que não conseguiram suportar o esforço começaram a falecer um por um. Em meio à destruição de todo o nosso mundo, houve um lugar que permaneceu intocado pela presença desta entidade. Foi através desta compreensão que compreendemos que esta entidade não veio para observar o nosso mundo, mas sim tinha outro propósito completamente diferente. O prédio de pesquisa em que Raidon estava alojado permaneceu ileso, mesmo quando todas as estruturas na área circundante se transformaram em pó, uma por uma, e foram incorporadas ao solo. Não há dúvida de que nossas tentativas de criar nosso próprio Deus foram o que levou esse Deus do alto a visitar nosso mundo. Como resultado dessa constatação, muitas pessoas chegaram à conclusão de que o projeto deveria ser encerrado. Eles também tiveram a ideia de que se destruíssem Raidon, poderiam fazer com que a coisa no céu desaparecesse também. No entanto, descobrimos mais tarde que esta foi mais uma decisão errada. Qualquer um que se apegasse a essa noção e tentasse colocá-la em prática desapareceu sem deixar vestígios. Ao se aproximarem da formação, eles se desintegraram em partículas, dissipando-se no ar. Tornou-se evidente que esta entidade não nos permitiria interromper o projeto. E com isso nos resignamos com a verdade. Neste caminho que empreendemos com a intenção de preservar o nosso mundo, acabamos por destruí-lo através das nossas próprias ações. Depois de ver todos os meus amigos e conhecidos morrerem, um por um, percebi que era o único que restava vivo. Como não havia mais nada que eu pudesse fazer, continuei observando a nossa criação que foi a causa de toda essa devastação. Mesmo que eu não soubesse o que aconteceria com ele depois que eu morresse ou depois que todo o meu mundo fosse destruído, eu pelo menos queria ver isso até o amargo fim. Devido ao fato de ter perdido minha conexão com o sistema, gradualmente comecei a perder meus poderes com o passar do tempo, porém, graças à assistência dos núcleos vitais, ainda consegui utilizar a formação e, portanto, continuei o projeto sozinho. Surpreendentemente, apesar da minha persistente interferência na formação, o olho não reivindicou minha vida como havia feito com os outros. Parecia que, assim como eu, a entidade também estava curiosa sobre o resultado, ponderando o que aconteceria a seguir. No início, consideramos mudar nossos planos por causa de nossas preocupações sobre a potencial transição de Raidon da ganância para o sucesso, da ganância para o prazer. Esses planos, porém, perderam o sentido quando perdi tudo que havíamos trabalhado tanto para construir. Eu estava completamente desapegado deles naquele momento. Se a busca de diversão de Raidon durante as provações que enfrentou pudesse contribuir para seu crescimento e coragem, tomei a decisão resoluta de abraçá-lo de todo o coração e proporcionar-lhe essa experiência. Como teste conclusivo, resolvi colocá-lo contra algo que, por mais que fizesse, ele jamais conseguiria conquistar. Raidon nunca foi do tipo paciente ou brilhante que elabora planos longos e complexos, e ele superou todos os desafios que enfrentou até agora puramente através de seu desejo ilimitado de ter sucesso por diversão. Então eu estava ansioso para ver como ele iria superar este próximo desafio impossível. E no final, para minha surpresa, ele também conseguiu superar esse obstáculo, apesar de isso ter resultado na perda da sua própria vida. Ao sacrificar sua própria vida e embarcar em uma missão suicida final, Raidon conseguiu derrotar o chefe final aparentemente imbatível. Para falar a verdade, me fez rir quando percebi que seu desejo insaciável de prazer havia finalmente atingido esse nível, o que significava que ele estava disposto a desconsiderar até mesmo sua própria vida. Espero que se ele conseguir encontrar uma maneira de sair deste mundo moribundo, sua natureza divertida não encurte sua vida. Com a morte do Raidon no mundo, havíamos elaborado, o projeto chegou ao fim e a formação foi selada. No entanto, os inibidores que colocamos em seu corpo para evitar o crescimento prematuro e o despertar ainda permaneciam. Se alguém no futuro o encontrar e decidir criá-lo depois de aceitar todos os riscos que ele pode trazer para o seu mundo no futuro, é provável que ele viva como um vegetal até despertar como detentor de itens e todas essas memórias. Volte para ele. Então, se alguém realmente o descobrir e ler este diário, quero dizer que, embora não saiba se a pessoa que criamos trará abundância ou destruição no futuro, pelo menos posso dizer que o projeto foi um sucesso. Capítulo 275 Remorso. Droga, agora todas as peças estão no lugar, Zephyr murmurou, esfregando os olhos. Todos se sentiram oprimidos pelo peso de todas as novas informações que aprenderam, tanto física quanto mentalmente. À medida que eles compreenderam o propósito da descida do olho para aquele mundo conectado a Raidon e testemunharam a subsequente destruição do mundo inteiro, seu estresse atingiu novos patamares. Eles não puderam deixar de especular que a presença do olho foi responsável pela sobrevivência de Raidon naquele mundo e pelo misterioso aparecimento do portão abaixo da mansão da família. Então é por isso que você quis esconder a existência dele e exilá-lo da família. Tenho que admitir, se fosse eu, teria feito a mesma escolha, disse Seren com um suspiro. Quando Samuen e Dion conheceram Raidon pela primeira vez, eles não tinham ideia do que o futuro reservava para sua família. Apesar disso, ao tomarem consciência do extraordinário potencial que ele possuía, tomaram a decisão de criá-lo como um dos seus. Ao fazer isso, eles tiveram que manter sua história em segredo, escondendo o fato de que o encontraram em um mundo caído. Eles apresentaram Raidon a todos como filho de Kael e Thalia. Mas infelizmente, embora Kael e Thalia tenham aceitado relutantemente esta ordem, eles não a cumpriram integralmente.
No início eles não tinham certeza se Raidon era ou não um projeto de sucesso, e estavam até céticos de que ele pudesse despertar como detentor de itens em algum momento no futuro. E o fato de ele ter sido o único motivo da destruição do mundo foi suficiente para que chegassem à conclusão de que não deveriam expor sua família a esse perigo. Portanto, desafiando os desejos de Samhain, eles chegaram à conclusão de que a única maneira de cortar completamente a ligação de Raidon com sua família era expulsá-lo da mansão e abandoná-lo para morrer nas favelas. E porque nunca foi responsabilidade deles cuidar dele, eles não teriam nada a ver com a ameaça que ele poderia representar para o resto do mundo. Mas mesmo que Samhain e Dion respeitassem sua decisão, eles não suportavam a ideia de deixar Raidon morrer daquela maneira. Se não conseguissem trazê-lo de volta para a família, estavam determinados a garantir que ele não morreria nas favelas. Mas há outra coisa que não entendo. Se você sabia do passado dele, por que não se opôs à decisão de recebê-lo de volta na família? Zephyr perguntou, sua confusão evidente. Todos acreditavam que Raidon tinha uma posição elevada atrás dele quando ele acordou como detentor de itens, apesar de todas as probabilidades contra ele. Então eles decidiram tirar vantagem disso, fazendo com que Raidon retornasse para a família. E curiosamente, Kael e Thalia foram os primeiros a aceitar esta decisão. Porque inicialmente também acreditávamos que foi uma posição elevada que desencadeou seu despertar, respondeu Kael. Por mais notável que fosse o passado de Raidon, eles ainda acreditavam que ele não seria capaz de despertar sozinho em seu estado vegetativo. É por isso que foi uma grande oportunidade para estabelecermos conexões com esse alto escalão, já que nossa família vem perdendo forças há muitos anos. Então, mesmo que ele traga infortúnios para este mundo no futuro, a responsabilidade recairia sobre seu mestre de alto escalão, e não nós, explicou Thalia. No início, eles pretendiam esconder todos os laços familiares com Raidon. No entanto, foram obrigados a aproveitar esta oportunidade para preservar a sua família, que começou a deteriorar-se e a desmoronar-se ao longo dos anos. No caso de algo dar errado, eles teriam esse detentor de itens de alto escalão, que também é o mestre de Raidon, para colocar toda a culpa e responsabilidade. Mas então, ao testemunhar seus talentos e aprender que não havia nenhum detentor de item de alto escalão por trás dele, você teve que aceitar que o que estava escrito neste diário era verdade e que ele era de fato um projeto de sucesso, disse Zephyr impotente. Mesmo que todos os esquemas de Kael e Thalia tivessem falhado em se materializar, Zephyr não poderia condená-los pelas ações que haviam tomado. Afinal, eles fizeram tudo pelo bem do futuro da família. Sentimos muito. Responsabilize-nos por tudo que você vivencia neste mundo, disse Thalia de repente, inclinando a cabeça para Raidon. Eles inicialmente o abandonaram até a morte porque temiam que ele pudesse prejudicar sua família. Posteriormente, porém, tentaram usá-lo mais uma vez para planejar o avanço de sua família, o que era antiético aos olhos de todos. Meu pai não é culpado pelo que você passou, então assumimos total responsabilidade por tudo o que aconteceu, disse Kael se desculpando, inclinando ligeiramente a cabeça. Na verdade, posso dizer que embora ele inicialmente tivesse a ideia de utilizar o seu potencial, mais tarde ele passou a vê-lo como seu neto e realmente queria criá-lo. Kael e Thalia já haviam aceitado o fato de que Raidon havia experimentado inúmeras traições em seu mundo anterior. Agora, eles se arrependeram profundamente de submetê-lo a experiências semelhantes neste mundo e sentiram remorso genuíno por suas ações. Não esperamos o seu perdão. Se a mesma oportunidade se apresentar mais uma vez, provavelmente tentaremos usá-lo para o benefício do futuro da nossa família. No entanto, neste momento estamos dispostos a aceitar qualquer punição que possa lhe oferecer. Mesmo um pouquinho de alívio, e mude a maneira como você se sente em relação a esta família, disse Kael sinceramente. Ele entendeu que o potencial excepcional de Raidon o impulsionaria a grandes alturas no futuro e, como consequência, ele estava determinado a garantir que Raidon não guardasse nenhum ressentimento em relação à família Demujin. E assim como ele havia decidido sacrificar Raidon pelo futuro da família, agora ele estava disposto a se sacrificar pela mesma causa. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.